Meu microfone. Estamos para mais um podcast. Caleb! Entendi. Vocês Não estão- entendi. Essa parte aí você bota em preto e branco, Caleb. Já entendi agora. Estamos para mais um Vem Brilhar. E hoje, meu amor, hoje estamos com a maravilhosa, digníssima, aquela que vem brilhando. Fala, Rose Cleide. Direto de um trem. Nossa queridíssima Shailane Vieira. Olha. Meninas. Maravilhosa. Como você está? Diga-nos tudo. Bem nervosa, né, gente? Porque, poxa vida, que Primeiros minutos emoção, é assim, gente. Nossa, gente, eu tô muito feliz. Primeiramente, queria agradecer vocês, né, por me permitir viver essa experiência única e que através das minhas palavras, né, através das minhas experiências, da minha história de vida, outras histórias também possam ser impactadas. Maravilhoso. Queremos Prazer é saber nosso tudo mesmo. te tudo das receber histórias. aqui, linda desse jeito, brilhando. Gente, eu fico olhando os stories dela, fico, olha que elegância, pra falar das joias. Pai. Tem que brilhar, Toda amiga. trabalhada no ouro, hein? Mas aquela pergunta digna do podcast Vem Brilhar, que a Jess não consegue se calar, e o início, como que foi? Ai, gente, falar do Fala, início conte. chega a dar um frio na barriga, né? O início, eu acho que o início ele é desafiador para todos nós, né? Eu acho que tudo que é novo, que nos desafia, que nos faz tirar, que nos tira da zona de conforto, é algo que, assim, querendo ou não, deixa você meio louca, né? Tipo, será que eu vou? Será que eu não vou? E também tem os desafios que todas nós temos. Posso começar? Vocês estão preparadas? Vocês estão preparadas? Pega pipoca, pega em tudo. Ai, gente, então, eu sou Charlane Vieira, né? Pode me chamar de Chay, fiquem à vontade. É Chay. Chay. Então, a Chay, né, eu comecei a trabalhar com manicure tradicional desde os meus 12 anos de idade. Eu iniciei com 12 anos, tipo, bem menina mesmo, vindo de uma dificuldade. Porque quando a gente tá nessa fase de transição, né, não existe aquela adolescente que não quer pintar as unhas toda hora, né? Verdade. Pinta e tira. Basicamente, eu tirava meu esmalte, acho que umas 50 vezes na mesma semana. Então, assim, eu não podia... Uma moedinha que a minha avó dava pra gente, ou às vezes que a gente achava assim, né? Nossa, avó, posso ficar com o troco do pão pra comprar um esmalte. Naquela época não tinha tantas marcas, então... Os esmaltes eram bem baratinhos, né? Você foi criada com a sua avó? Fui criada com a minha avó. Começou, né, gente? Eu tô vendo que esse trem aqui hoje vai cair um cisco no olho. 3 criadas por vó. Nós também Sim, fomos criadas. eu fui criada pela minha avó, né? Eu morava numa casa, eu dividi uma casa com mais ou menos uma casa de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, dividi aí com umas 15 pessoas, que era entre tio, primo, vó, aquela casa que vivia cheia de gente, sabe? Eu fui criada dessa forma, porque a minha mãe também foi mãe muito nova, e aí na época ela foi morar com o meu padrasto, e a gente não dava muito certo, aquela coisa toda de adolescente, aquela fase, né? E aí a gente ficou com a minha avó, e minha mãe tinha mais 2 irmãos menores, e aí ficava com ela. E a gente ficava naquela, né? Brigava na casa da avó, ia pra casa da mãe, brigava na casa da mãe, ia pra casa da avó, mas ficava mais na casa da avó. Então, assim, eu vim de uma família muito simples, ao cisco daqui a pouco, gente. Eu vim de uma família muito simples, fui criada, né, com a minha avó. A gente já passou muita dificuldade nesse período, essa fase da adolescência, da aborrecência, né? A gente passou muita dificuldade, a gente passou muita fome, a gente basicamente não tinha que comer mesmo, a gente dependia da ajuda de outras pessoas, igual hoje, né, igual vocês falaram, hoje a Chay vive toda no ouro, toda luxuosa, linda, maravilhosa, quem dera se tivesse sido dessa forma. Eu acho que isso hoje me faz me olhar de um jeito diferente, de fato, me achar merecedora de estar sempre dessa forma. Porque naquela época dos 12 anos, a minha avó não tinha condição, minha mãe não tinha condição nem de comprar uma roupa pra mim. Então, assim, eu vivia de doação das outras pessoas. Então, assim, eu sempre dependia da roupa de alguém pra eu ir em algum lugar ou pra eu ir pra escola, a mesma calça a semana inteira, aquela coisa toda.
E então a gente não tinha, foi tudo com muita dificuldade. Então a gente dependia da ajuda de outras pessoas. Já teve vezes mesmo a gente de fato não tem nem o que comer. Sabe aquele dia que chega assim, poxa, o que a gente vai comer hoje? Então a gente comia muito engrossado, é da minha época, não sei da época de vocês. A gente comia muito engrossado, fubá. E tinha uma amiga da minha avó, eu lembro que teve um dia que a gente não tinha nada que comer e ela também era muito simples também, mas ela era caseira de um sítio junto com o marido era caseiro de um sítio, né? E ela, olha, eu também não tenho para dividir, mas lá tá cheio de verdura, essas coisas vocês podem ir lá, pode buscar. E a gente foi, buscou, e aquele dia foi só verdura que a gente comeu. Então, deve ser por isso que eu sou fitness hoje. Vamos pensar desse jeito, né? Foi boa, a parte boa. Então, foi assim por muitos e muitos anos. E aí, quando foi aos 16 anos, eu engravidei do meu primeiro filho, morando com a minha avó. A gente passou por uma situação muito complicada nessa fase. Aí minha avó foi embora para outra cidade, né? Foi morar em outra cidade próxima, que acho que era Pará de Minas. E aí eu fui, mas não me adaptei, fiquei um mês só e voltei. E aí a época eu já estava morando com a minha mãe. E aí, nesse período de morar com a minha mãe, né? Aí a gente começa a querer ter os namoradinhos e começa a sair, né? E assim, eu falo que eu não culpo a minha mãe, mas talvez se eu tivesse sido um pouco mais informada do quanto arrumar uma criança é tão fácil, né, gente? Eu falo que hoje as meninas tá tudo muito exposto para elas. Na nossa época, pelo menos na minha época, né, beijar era proibido. Tipo assim, eu já fui criada com medo, que só de encostar já arrumava um menino, né? Então, assim... Então, que isso acabou me prejudicando. Então, com os 16 anos, eu me vi na situação de grávida, não tinha formado o ensino médio, não tinha profissão, fazia unhas já, né? Mas naquela época, um pé e mão, gente, era R$5. Eu lembro dessa época. R$5 pra você ficar 2 horas, 2h30. Eu engravidei com 14 anos. Amiga, tamo junto. É muito gostoso quando, assim, nós escutamos as histórias de vocês, né? Eu digo vocês porque passam... Hoje a gente pode falar que passam várias profissionais aqui. Verdade. E é muito gostoso quando a gente vê a realidade. Sim. Porque se nós que estamos aqui nos identificamos, imagine outras pessoas. E essa é a nossa intenção mesmo, passar para você e ver a realidade do início. Hoje pode ser o seu início, mas há anos atrás foi o nosso. Foi o nosso. Então, nós não passamos nenhuma situação na qual seja diferente do que você possa estar passando hoje. Muito verdade. Então, assim, na nossa época, ser mãe nova na adolescência era um tabu. Era um tabu. Isso Sim. aí, era um grande Era tabu. marcada, era taxada, né? Então, assim, o que mais eu ouvi, eu falo muito que o que mais eu ouvia quando eu estava grávida era que era só o primeiro. E abriu a porta pro primeiro, agora vai vir 10. Nossa, né? isso. Um por ano, né? Te vejo Um por ano que ano, vem. isso aí. Justamente, foi isso. Mas eu fiquei só no... pra quem falou, se deu mal, que eu só fiquei no... Pra quem falou, quem se deu mal fui eu, porque o segundo aconteceu. E eu cheguei até o quarto. Meu Deus do céu, gente. Nossa, mas tá tudo bem. Ai, estamos vivos. Estamos vivas, né? Mas Superamos. filho é bom, né? Filho é ótimo. E aí, nesses 16 anos, a gente não tinha nem condição nenhuma de ter um filho, porque eu era uma criança cuidando de outra criança, não tinha condição financeira nenhuma. Minha mãe, na época, estava com hepatite, minha irmã, toda a vida, muito problema de sinusite, então, assim, asmática, eu ficava sempre mais no hospital do que em casa. Mas eu falo, gente, que uma vida só se cura com outra vida. Eu falo que a vida, né, tudo que a gente vivenciou, que se a gente for contar, vai dar um podcast, não vai dar um livro, meu filho, nós vamos... Uma novela. Vai virar uma novela. E aí, foi um período desafiador quando eu engravidei, mas eu falo que uma vida é curada através de outra vida, que foi através da vida do meu filho que a saúde da minha mãe foi restaurada, a da minha irmã, tipo assim, por mais que foi difícil para mim, né, a vida do meu filho foi algo muito transformador pra gente. E aí eu me deparei na situação, tipo, 16 anos, olha só, gente, eu me lembro que a ficha, ela custou cair, né, porque uma menina cuidando de outro menino. E aí, um dia, ele nasceu dia 27 de outubro, quando foi no Natal, né, eu saí, falei com minha mãe, vou ali na casa de um amigo e tal, com as amigas, pra ver, né, pra Natal, virada de Natal, 24 de dezembro.
Aí eu empolguei, né, de bebê, né, gente, porque até então a ficha não cai. 16 anos, poxa vida. Não tem noção. Não tem noção. Fui, bebi, gente, vocês não têm noção. Bebi muito, tem vergonha de falar, não. Quando eu cheguei em casa, meu filho tava chorando, mas ele tava chorando e ele era branquinho, sabe? E claro, ele é lindo, gente. E aí ele tava chorando, minha mãe virou pra mim, eu cheguei, gente, minha mãe me lascou um tapa, sabe? Esse tapa, ele dói até hoje. Mas eu agradeço ela demais por esse tapa, porque talvez se não tivesse sido esse tapa, eu não seria a Charlane Vieira que eu me tornei hoje. E ela virou pra mim e falou assim, se você queria viver sua vida, curtir sua vida, você não tivesse arrumado filho. Agora vai cuidar do seu filho, porque a mãe dele é você. Eu falo que esse tapa, às vezes, a gente precisa, né? Precisa. Então, assim, muitas das vezes a gente tem as pessoas do nosso lado que tá sempre nos dando esse tapa, esse pontapé, né? Tipo, vai. E aí, muitas levam pro lado pessoal, não pega aquilo ali como um gatilho para você desenvolver, né? E eu falo que a gente tem que estar próximo das pessoas que justamente não passam a mão na cabeça, que não fica te adulando, não. Você tem que ter essas pessoas que te tacam pra frente e pronto. E aí, depois desse dia, eu falei, agora sou eu, né? Beleza? Então, eu fazia unha, eu voltei a fazer unha, aí eu fazia cabelo, escova, sobrancelha, depilação, tudo que vocês imaginarem da área da beleza. Hoje eu sei fazer maquiagem, então tudo que aparecia eu pegava. Só que era muito difícil. E quando a gente está iniciando a carreira, né, hoje tá até mais fácil para as meninas do que na nossa época. Na nossa época, manicure era a profissão de quem não tinha estudo. Manicure era a profissão, né, de quem não estudava. Era bico. Né? Não tô fazendo nada, eu vou fazer unha até eu arrumar um emprego, né? Então, assim, eu tinha vergonha de falar que eu era manicure. Que até mesmo quando você ia abrir um crediário numa loja, né, alguma coisa, o povo perguntava, qual que é a sua profissão? Aí eu falava, esteticista, tipo, a gente era na área de estética, eu trabalho com estética. E nada a ver, né, gente? Manicure é estética das unhas, só que mesmo não tem nada a ver, vocês entenderam. E aí, minha mãe, principalmente, tadinha, não a julgo, mas como ela veio também de uma situação desafiadora, então ela também não acreditava que as unhas me colocaria no lugar que eu estou hoje. E ela falava assim, olha, você tem que arrumar um emprego, porque agora você tem um filho, você tem que arrumar um serviço fechado para não faltar nada pro seu filho, para dar uma garantia para você. E assim eu fui. Aí eu dava faxina, eu olhava menino dos outros, coloquei ele na creche com 1 ano, deixava de olhar meu filho para olhar filho de outra pessoa, e aparecia uma faxina aqui, cigarro de palha, gente, foi o que eu mais fiz na minha vida, principalmente durante o período da minha gravidez. Porque grávida, 16 anos, não tinha como arrumar emprego. Então eu sentava, fazia paeiro mesmo, esses Coyote, né, essa marca que tem, mais conhecida mundialmente, fazia cigarro de palha, tipo 1.000, 2.000 cigarros de palha para ganhar, tipo, 40 e poucos reais. Uma semana até de madrugada. Caramba. E aí, até na época que ele nasceu também, eu fiz muito cigarro de palha. Eu falo que a gente não pode ter desculpa, né? Que independente das coisas que aconteçam. Mas, e aí, no meio desse todo período, desse vulco aí, conheci outra pessoa. E aí, aos 19 anos, eu era mãe do meu segundo filho. Não basta, né, gente? A gente errar uma vez, a gente vai lá e, ó... E o povo falou, abre a porta. E abriu mesmo. Abriu ela mesmo. ficou... Mas graças a Deus ela fechou, misericórdia. Aí aos 19 anos eu tive minha segunda filha. Eu falo, gente, que quando eu falo que para mim propósito só faz sentido, eu falo que propósito faz sentido é quando você vê, né, a transformação que você viveu, ela sendo transformando a vida de outras pessoas. É de você chegar e falar assim, nossa, Charlane, através da sua história, através, né, né, fiz curso com você, eu assisto os lives, e a gente conversou e tal, e hoje eu consegui aquilo que a gente conversou um dia. Isso para mim que faz todo sentido continuar, principalmente de estar aqui. Eu falo que se não for para inspirar e de fato transformar vidas, não faz sentido viver isso aqui. E aí, com 19 anos, eu grávida novamente, ganhei nos 19 anos, já tinha uns 2, não dei certo no meu relacionamento e por uma escolha minha, eu tomei a decisão de não viver aquilo mais, porque eu vivia um relacionamento muito abusivo e eu falo que se eu tivesse permanecido nesse relacionamento, acredito eu que nem aqui hoje eu não estaria, entende? Então, as pessoas têm muito mania de nos diminuir, né? Principalmente quando você é muito nova, arruma menino. Então, quando não é da família, é de um amigo. Quando é um amigo, é a pessoa que está do seu lado, um marido, um irmão. Sempre tem alguém querendo diminuir a gente. Então, eu vivi esse período,
sabe? E aí eu tive meu primeiro contato com alongamentos de unha, eu falo que foi o mundo das nail design, que manicure eu já era, o mundo das nail designer que transformou essa minha vida, porque eu tive meu primeiro contato com alongamentos de unha em 2010, que era na época com a Chips, né, que colava com cola super bonder, porque naquela época não tinha muitos recursos, não tinha as cabines hoje de fácil acesso igual as meninas têm, era uma cabine quadrada, parecendo um tijolo desse tamanho, não tinha lixa elétrica, não tinha nada, comprava gel, era no Mercado Livre, né, que não tinha tantas marcas no mercado, era tudo ting-ling mesmo, que é gel horrível, e assim eu comecei. E foi através dessa profissão, porque eu comecei a trabalhar numa empresa e naquela época, a minha autoestima ela estava super baixa, sabe? Eu já não via nenhuma esperança mais para minha vida, que eu pensava, poxa, 19 anos, não acabei de estudar, 2 meninos pequenos, e eu era muito miudinha, gente. Se hoje eu já sou magra, pensa eu com 12 quilos a menos. Era a época que eu estava. 12 quilos a menos, eu pesava 40 e alguma coisa, 46 mais ou menos. E eu empurrando esses meninos, os dois, no carrinho, né, como eu tinha os dois e eu sozinha, já não estava, né, naquela confusão. Eu tinha vergonha de andar com eles no carrinho, porque um tinha que ficar deitado e o outro sentado na ponta do carrinho. E eu, aquele ratinho assim, empurrando. E eu tinha muita vergonha, mas não era vergonha de ter eles, sabe? É a vergonha da situação. Porque todo mundo naquela época, né? Hoje é mais comum, mas nossa, lá, mãe solteira, né? 2 meninos, tal. Então, assim, parecia que a cada rua que eu passava eu estava sendo apedrejada. E de fato era, as pessoas comentavam, cochichavam. O ser humano é muito cruel, né, gente? Muito. E isso acabou comigo. Eu fiquei numa fase depressiva muito mal mesmo. E quem é vocês que eu usava essas cores alegres, que eu colocava um brinco? Quanto menos chamasse atenção para mim, era melhor. Eu queria me esconder, sempre ali, ó, o tempo todo querendo me esconder para chamar quanto menos atenção possível. E aí, em 2010, que eu tive o contato, comecei a trabalhar como nail design, numa franquia, e aí eu falo que foi a nail design que me salvou. Por quê? Eu era obrigada a trabalhar de uniforme, então tinha que trabalhar com o cabelo. Então você começou a trabalhar em uma franquia, isso, um espaço, isso. E aí eles obrigavam a gente, era todo um protocolo, que você tinha que ir de coque, uniformizado, a fazer maquiagem. Eu detestava fazer maquiagem. Então, você assim, tinha que ter aquele padrão para trabalhar. Tinha que ter um padrão, todo mundo e trabalhava. Para você era muito difícil. Muito difícil. Ainda mais o período que eu vivia. E aí tinha que trabalhar com pelo menos um saltinho e tal. Mas assim, foi o que salvou minha vida. Porque aí, de tanto, né, mesmo que na obrigação você ter que fazer aquilo ali, acaba que vai te motivando, né? Você vai se olhando de uma forma diferente. E aí foi quando eu comecei a ter a minha independência, minha liberdade. Tanto financeira, né, quanto também a minha própria liberdade e independência. Foi algo que incomodou a pessoa que estava do meu lado. Então, assim, eu opa, agora eu já não controlo ela mais. Então, foi onde começou as brigas, onde começou as ameaças. Por conta dele, eu tinha até saído desse lugar que eu estava. E essa oportunidade de trabalhar lá veio de uma cliente, porque eu prestava serviço em um salão de beleza e que mesmo sem cliente eu trabalhava lá de 7 da manhã até 9 da noite. Tipo assim, eu trabalhava a semana inteira, gente, para ganhar R$80. Tipo assim, de 7 da manhã a 9 da noite, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e no final das contas do sábado eu ganhava R$90, R$100 e trabalhei a semana toda. Era isso muito em pouco. 2010. E isso 2009, por aí. Mais ou menos 2008, 2009. Eu trabalhei, na verdade, quando ele tinha 1 ano e pouco, aí eu comecei a prestar serviço no salão. E hoje as meninas têm muita vergonha, né? Elas acham que elas já têm que começar do telhado. Eu falo, tem que começar com o seu espaço. E pior do que começar com espaço, elas já querem, tipo assim, um espaço, elas pensam que se não for um espaço luxuoso, né? Se não for uma coisa bonita, vistosa, que elas não vão ter clientes. Então, elas não entendem que tem que viver esse processo, né? E a gente até conversa muito sobre isso, que hoje os profissionais, o que acontece? Se limitam a não trabalhar em salão, como em parceria. Sim. Porque imaginam a porcentagem ela perdendo valor. Sim.
Só que não lembra que quando você tem o seu espaço, você que compra café, você que compra biscoito, você que paga aluguel, você que paga a luz, você que paga a internet, você faz Elas tudo. não fazem essa contabilidade. Não faz. Mas sabe por quê também? Hoje em dia, né, o pessoal do marketing trabalha muito em cima disso. Então, eles só mostram um lado bonito de você ser uma empreendedora, né, de você ter o seu próprio negócio, mas a outra parte ninguém mostra. É onde que cria uma ilusão. Por isso que muitas abrem espaço e acaba depois o quê? Fechando. Elas não aguentam, né? E eu falei que eu vivi toda essa jornada e eu soube esperar por ela. Eu falo que o meu relacionamento nesse salão que eu prestava, esse salão que eu prestava serviço, né? Daqui a pouco quebra, né, gente? Que é a cara da Chalane Vieira. Pode puxar, porque como você se afastou, você pode chegar mais pra perto de você. Mas aí, igual eu falo, pode soltar, né, gente? Ave Maria. Mas igual eu falo, eu vivi todo esse processo, né? Eu prestei serviço nesse salão durante 6 anos antes de começar como nail designer. Eu fazia cabelo, sobrancelha, maquiagem, tudo que tinha no salão, mesmo sem ter uma cliente na agenda, eu levantava cedo e cumpria com o meu papel. A minha patroa na época, né, a Silvana, eu falo que é uma pessoa que eu sou muito grata à vida dela, que ela me ajudou muito nesse meu processo com os meus filhos pequenos. Então, assim, já teve vezes de eu levá-los para o serviço de carrinho e ela olhar, a gente intercalar com o tempo com o cliente, sabe? E eu vivi nesse salão, trabalhei lá, prestei serviço durante 6 anos. E eu falo que se eu tivesse que voltar para lá novamente, eu voltaria, porque eu nunca tive, assim, nada a reclamar. Nada, nada, nada. E o pouco ou muito que eu ganhava lá, não dependia dela, dependia da minha força de vontade de querer trabalhar. Então, às vezes, as pessoas colocam muito empecilho, né? Ah, eu tenho filho pequeno. Ah, meu marido isso. Ah, não sei o quê. Então, assim, eu nunca usei os meus filhos como desculpa para nada. É ao contrário, eu falo que eles eram o porquê continuar. Eu falo que foi através da vida deles que a minha vida também começou a fazer sentido, sabe? E aí foi dentro desse salão que eu prestava serviço que eu tive a oportunidade de conhecer a nail design, né? Os alongamentos de unhas artificiais, através de uma cliente que confiava no meu trabalho e me indicou para eu trabalhar. Prestando esse serviço nessa franquia. Aí eu aprendi a fazer, mas na época foi tudo muito superficial. Eles só ensinaram a parte prática, era só fazer unhas. E você fez curso? Sim, mas nessa época? Curso não, foi só um treinamento. Vamos supor, uma semana de treinamento e... Dentro do espaço. Dentro do espaço mesmo, mas tipo assim, foi algo superficial. Foi só na parte prática, só como fazer uma unha. Então, assim, de teoria, 0. Histologia da unha, 0. Tipo, tudo 0. Nada, só unha. Isso nem existia na época. Nem existia. Mas vamos combinar que o corpo humano, o estudo do corpo humano, da anatomia, tudo já existia, né? Só que mas não existia no Brasil, não. Não, não era inserido, não era. Eu lembro que eu fiz meu primeiro curso em 2008. 2008. Pela Pio Bella. E não tinha também. E não tinha. Foi uma instrutora internacional. E não tinha também. Não tinha. Olha só, né, gente? Era muito escasso. Que bom que mudou. Que bom que a gente cresceu, né? Isso é muito bom. Mas aí, nessa época, eu aprendi só o básico mesmo. Só que aí não deu certo. Aí foi a partir dessa transição que muitas chaves foram virando da minha vida. Mas ainda assim, eu não via possibilidade de independência financeira fazendo alongamentos de unha. Porque naquela época, igual a gente está falando, como era muito escasso, né? O conhecimento era muito superficial demais, eu comecei a ter medo, porque, um exemplo, a franquia não deu certo. Aí, nesse mesmo ano, o meu relacionamento, eu tomei essa decisão de finalizar com esse relacionamento, porque, de fato, senão, igual eu falei para vocês, eu não estaria nem aqui hoje gravando um podcast, mas as pessoas têm mania de nos diminuir demais, sabe? Então, eu falo que quem quer crescer e evoluir, independente da carreira, né, que escolher, eu falo que a primeira mudança é de mentalidade, é de dentro para fora, sabe? Eu falo que o que me fez crescer e evoluir foi me olhar para dentro de uma forma diferente. E aí, meu relacionamento finalizou, aí não deu certo a empresa que eu trabalhei, e aí eu comecei e voltei a atender a domicílio. Eu tirei minha carteira e foi nessa época eu conheci o meu marido, né, que tá aí com a gente hoje.
E eu falo que, assim, ele também é uma pessoa muito responsável pelo meu crescimento. Aí começou a cair o cisco, Menina, né, gente? Por Foi um favor, negócio. como que vocês deixam esses ciscos voando por aqui, gente? Mas aí eu falo que foi ele também que foi, tipo assim, que trouxe um pouquinho mais de esperança pra minha vida, sabe? O Luan a Ana tinha 3 anos e o Luan tinha 5 anos quando eu conheci ele. Então, assim, hoje a gente tem 12 anos que estão juntos. Então, ele me incentivava muito. Ele falava assim, nossa, tira sua carteira e a gente vai comprar uma moto financiada para você. Na época, eu não tinha nem renda. Então, assim, comprar uma moto era muito fora da minha realidade, né? Eles não iam liberar uma moto para um Zé Ninguém, né? Porque... Pra uma manicure. Não, na verdade, manicure hoje ainda... Acho que naquela época ainda era bem pior do que Não, hoje. naquela época. Não, sim. Então, Nossa, é por isso que eu gente. falei pra uma manicure, porque naquela época Não ia. manicure não Não. conseguia comprar nada. Nada. Mas eu acho que ainda assim, não só manicure, como várias outras profissões. Tipo assim, se você não tivesse uma carteira assinada, a carteira assinada era a única garantia de você ter condições de pagar alguma coisa. Pra eles era assim. E aí ele falou comigo assim, não, tira a sua carteira, eu vou te ajudar a tirar a carteira. Ele me ajudou a tirar a carteira. E aí eu tirei a carteira e comecei a fazer atendimento a domicílio. E aí eu vivi esse período durante 1 ano atendendo a domicílio. Qual a sua dica hoje? O seu conselho. Não seria uma dica, seria um conselho. Porque dica a gente só joga no ar, né? Sim. Um conselho para os profissionais que hoje pensam em trabalhar de home care. Olha, eu falo que se hoje, muita gente fala assim, igual veio o período da pandemia, né, o povo ficou meio com medo de fechar, aquela coisa toda. Eu falei assim, gente, aconteça o que acontecer nesse mundo, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Se tudo der errado, eu vou fazer a mesma coisa do início, que é fazer unhas, a manicure tradicional. Mas uma dica que eu falo, não é dica, né? Como diz você, dica não, a gente só joga. Mas um conselho que eu dou muito para as meninas é a questão da valorização. Independente da forma que elas escolherem trabalhar, é valorizar aquilo que elas fazem. Né? Eu falo que se comportar como uma empresa é o que vai fazer delas só mais uma nail designer, né? Só mais uma manicure ou empresária. Então, quando você entra nessa área, eu falo às meninas que estão entrando hoje, eu falo que a primeira coisa que ela tem que fazer é sentar com ela mesma e colocar no papel qual que é, né, o que eu tô vivendo hoje, sabe? Eu falo que colocar no papel, você ter clareza daquilo que você quer e daquilo que você tá vivendo hoje, é que vai definir os resultados, sabe? É você ter clareza de onde que você tá hoje, onde você quer chegar e quando você quer chegar. E o porquê que você está fazendo aquilo? É porque você gosta? É porque vai te dar uma rentabilidade? Por quê? O porquê daquilo? E colocar uma meta, né? Eu falo que é preciso de ter visão positiva de futuro. Quando isso vai acontecer? Não é simplesmente só começar. Então, se fosse hoje para eu começar atendendo a domicílio, se eu tivesse que voltar para trás e falar assim, não, hoje, a partir de hoje, eu vou atender a domicílio. Eu cobraria o dobro do valor que eu cobro hoje tendo um espaço físico. Porque, assim, é muito conforto, é muito benefício para cliente. A gente corre muito risco. Igual eu, por exemplo, época de chuva eu já caí de moto, tipo assim, não machuquei, mas acontecia muitas coisas. Você chega nos lugares e as pessoas nunca estão à disposição, você sempre tem que aguardar. Então, para as meninas que estão aí começando aí, eu sempre falo, crie os seus protocolos. Toda empresa tem protocolo. Por que manicure não tem? Eu sempre falo isso. E tem que tirar também esse paradigma, né? De, o cliente não gosta. Se eu fizer isso aonde eu moro, ninguém vai fazer unha comigo. A gente escuta. Eu comecei há pouco tempo a dar aula no instituto. E aí as meninas falam muito isso. De quando você vai falar alguma coisa, não, você tem que se impor. Não, se eu fizer isso, posicionamento, eu não vou conseguir ninguém, porque você não sabe como que é lá na minha rua, porque você não conhece meu bairro. Meu bairro, se eu aumentar o preço, ninguém vai fazer unha comigo. Mas primeiro que você já está determinando que ninguém vai fazer unha com você. Esse é o primeiro ponto. Você já determina declarou. que ninguém vai fazer. Então, ninguém vai.
Não vai. O outro ponto é que ninguém sabe quem você é. Ninguém sabe se você está iniciando, se você já tem 10 anos na profissão. Ninguém sabe. Então, Verdade. o que vai mostrar pro cliente quem é você como profissional é você dando oportunidade dele vir até você. E como que ele vai vir até você? Se sua unha é cara? Não, se posicionando. É o posicionamento. Porque quando você se posiciona, eu posso... Nosso exemplo é muito claro disso. Porque nós viemos do Rio, né? Nós somos cariocas. E preparamos 5 anos. Assim, 3 anos trabalhando para alguém dentro de salão. E aí, depois disso, iríamos ter o nosso espaço. Então, nós calculamos dentro de 5 anos para a gente conseguir chegar onde nós já estávamos no Rio. Esse foi o período que nós colocamos como meta para vir para cá. E nós não temos ainda 1 ano aqui no estado e já estamos onde nós estamos. Isso nos surpreende muito a cada dia. Sim. Muito, assim, ainda mais hoje com o podcast, com quem a gente fala. E a gente para mesmo, a gente fala, nossa, a gente tá falando com fulano de tal. Caramba, então assim, é muito gratificante pra gente isso. Só que aí nós vemos também que uma coisa que nós não tínhamos no Rio de Janeiro, porque estávamos na nossa zona de conforto, era elevar o nosso posicionamento. Sim. Porque nós sabíamos quem nós éramos, nós já tínhamos a nossa clientela, a nossa agenda já era assim, fechada. Só que qual era a nossa posição? Nenhuma. Era de conforto. Era total zero, nenhum esforço pra mudar nada. Era só o querer. Sabe? Eu quero. Eu sempre falo era isso, só o que querer. o tal do eu quero, eu posso, eu consigo, só funciona se você fazer. Exatamente. Não é só falar, eu quero, eu posso, eu consigo. E aí, hoje aqui, nós vemos, assim, as coisas acontecendo. Antes a gente até falava, nossa, mas as coisas acontecem muito rápido aqui. Não é porque as coisas acontecem rápido, é porque nós saímos da nossa zona de conforto, então a gente está buscando o melhor. Sim. Então, nós nos posicionamos, nós sabemos o que nós queremos e as coisas começam a acontecer e as pessoas começam a te enxergar. Sim. De uma forma diferente. Quanto mais você se posiciona, mais valor você tem. Eu falo que independente de onde que quem está começando, independente se ela vai em casa, domicílio ou prestando serviço, é o posicionamento. Eu costumo sempre comparar, que eu falo muito com as meninas sobre a água mineral, né? Ainda mais aqui em Vitória eu dei um susto com essas águas mineral. Você pode pegar a mesma marca de água mineral, você vai na distribuidora ali, onde vende atacado, é um valor. Aí a mesma água, a mesma marca, você vai ali no barzinho da esquina, sei lá, R$3, né? Aí você vai num restaurante mais, né, badalado, mais chique, mais, né, vistoso. Aí você chega lá, R$10. Então, ou seja, é a mesma água, porém, o que dá valor àquela água é a apresentação dela, né, o local. Então, tipo, que se elas se sentem desvalorizadas em um lugar, é simples, é só elas mudarem. Ah, não estou sendo valorizada aqui, vou atender então em casa. Ah, não estou sendo valorizada, então vou para outro lugar. Então, elas pensam muito elas não saem de dentro da caixa, né? Elas ficam ali. Então, eu falo que a gente tem que pensar fora da caixa. Que tudo bem se aqui na sua região as pessoas não te valorizam, mas opa, peraí. Tem o bairro, né, próximo, tem cidade próxima, e sem contar que hoje rede social é sem fronteira, então você traz cliente de tudo quanto é lugar. E quando você tem posicionamento, eu falo que muitas clientes, elas vêm, né, eu falo que muitas clientes não vêm pelos meus protocolos, mas da mesma forma, muitas clientes vêm exatamente por causa dos meus protocolos, entende? Então, nessa época aí, que eu iniciei como nail design, e quando tudo deu errado, em 2013 eu tomei a decisão que eu não mais iria trabalhar com unha artificial, porque eu não tinha segurança para fazer aquilo, porque eu não tinha nenhum conhecimento teórico do que eu estava fazendo. E aí a gente mais escutava, né? Ah, mas que alongamento de unha danifica a unha natural, que a cliente vai morrer, que vai dar fungo, pererê. Eu falei, cabine da câncer. Eu não quero ser negligente. Eu tinha medo de tanto ouvir as pessoas falando, eu tinha medo. Eu falei assim, olha, eu não vou mais trabalhar com isso. Eu vou parar.
Eu vou parar de fazer alongamento de unha porque eu não quero matar ninguém, não quero ser negligente, não quero ser processada. E eu falo que foi a melhor decisão que eu tive na vida naquela época. E aí, por eu tomar a decisão de casar, né, todo mundo quer, né, gente? Acho que é sonho de mulher, né? E gente, é algo tão assim que eu gosto de falar do meu casamento que dá vontade até de casar de novo. Eu lembro de... Então, mas é muito isso. Eu lembro que quando... Eu tenho essa sensação em alguns dias do mês. Aí acorda, a TPM chega. Aí você quer matar. Se o Maico fazia isso, eu vou fazer isso. Se ele fizer isso, eu vou fazer isso. Eu vou falar, Maico, não levanta meu irmão que eu laço. Gente. Meu marido é um amorzinho, coitado. Eu tenho essa sensação. Mas sabe por quê? Eu falo que é de pensar que ser nail designer me proporcionou viver experiências únicas. Porque eu lembro naquela fase meio desafiadora de quando ela era criança e adolescente, a gente andava muito a pé, né? Porque não tinha carro, não tinha Uber, não tinha dinheiro para pagar ônibus. Então a gente andava, tipo assim, quase que, sei lá, uns 30, 40 quilômetros a pé. Meu pai. É meu pai mesmo, é tipo isso, sempre. Nosso pai, então. Nosso pai. E aí tem uma loja de noivas lá na minha cidade, né? E desde essa época minha de aborrecente, eu passava lá na porta, gente, tipo assim, eu não tinha nem um chinelo direito no pé. E eu passava assim, falava assim, quando eu casar o meu vestido vai ser daqui. Quando eu casar. Eu declarava isso, gente, sem, assim, nem imaginar. E é muito sobre isso que você estava falando, né? As pessoas, elas declaram coisas ruins. Por que ela não pega a mesma força para declarar algo Coisas bom, boas. sabe? Para acreditar todos os dias. E eu todo dia passava lá na porta e falava, quando eu casar, o meu vestido vai ser daqui. E aí eu tive meu marido, né? Eu passava por uma situação muito difícil na minha casa, porque querendo ou não, você é adolescente, 2 meninos pequenos, tinha meus irmãos que eram pequenos, minha mãe não trabalhava, aquela confusão toda, era tudo muito difícil. Eu falei pro meu marido, falei assim, olha, esse ano, com ou sem você, eu tô saindo da casa da minha mãe. E eu não tinha R$1, tá, gente? Não tinha nada de casa, não tinha nada, só uma decisão. Eu falei, com ou sem você eu vou sair. Ele, não, eu vou com você, que não sei o quê. E aí a gente nesse vai, no racha, a gente alugou uma casa, não tinha muita coisa. Nessa época ele já morava com você lá na sua mãe. Não, ele não morava, a gente só namorava. Vocês só namoravam. Só namorava. Só que assim, era muito difícil. Você criar filho, sabe? Morando na casa dos pais, gente, não é fácil. Até porque você tem uma forma de criar, aí o Luan era o xodó da minha mãe, e aquele trem todo vó com açúcar, vocês já sabem, né? Mãe com açúcar que eles falam, né? E aí, eu tomei essa decisão de sair. Olha só, minha vida foi tão conturbada e eu sempre tomava decisões. Tipo assim, independente do que aconteceu, eu falava assim, eu vou meter o pé e vou. Essa é a Charlane Vieira. E aí, ele falou, não, a gente vai. E a gente mudou. A gente foi morar, a gente quase nem tinha móvel, quase nem tinha nada. Eu tinha uma geladeira, pouca coisa assim que eu comprei também fazendo unha, que era o meu emprego. Eu atendia a domicílio, então fazendo unha eu consegui comprar as minhas coisas. E aí, justamente pela questão dos meus filhos, eu não tinha com quem deixá-los. Tipo assim, eu fui morar num bairro totalmente distante do que eu tinha, não tinha ninguém para olhar, aquela confusão toda aí, novamente por necessidade, eu falei assim, agora eu vou ter que parar de atender a domicílio. Eu perdi todas as minhas clientes que eu tinha quando eu mandei mensagem para elas falando que eu não mais atenderia a domicílio, que eu atenderia na minha casa. Todas as clientes. Tipo assim, eu tinha cliente naquela época muito boa, sabe? Que elas tinham condição, tinha carro, tinha tudo. E nenhuma delas continuaram comigo. Aí você sabe quando você pega a sua agenda assim, que você já podia falar assim, nossa, essa semana eu vou ganhar, sei lá, R$300. E aí você, por uma decisão, tudo... Eu me vi numa situação que eu não tinha uma cliente. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí bate o desespero. Assumi um aluguel, meu marido trabalhava, ele ganhava razoavelmente bem, ele trabalhava numa multinacional, que era a Iveco, mas ainda assim, com 2 crianças, pagando aluguel, muitas despesas, ia ser desafiador. E aí foi quando eu tomei a decisão de, falei assim, eu comecei a pensar assim, gente, se fora do Brasil, essas unhas lá fora é estourado, por que aqui é diferente? Eu falei assim, não vou desistir, eu vou começar a fazer um curso de novo. E foi quando eu comecei, naquela época era Facebook, né? Logo quando veio o Facebook, eu comecei a seguir, procurar, pesquisar, e eu fiz um curso de alongamento de fibra de vidro. E foi de presente que o meu marido me deu, porque eu não tinha. Seu grande incentivador, foi, né? ele sempre foi, gente.
De vez em quando me dá vontade de enforcar, mas tá tudo bem. Não, é naquele período. Era aquele período TPM, né, amiga? Aquele Então tá bom. período de Então tá agendamento. salvo. De agendamento. Ele está agendado para o dia de guerra. É, O dia da tribulação. O dia mal vai chegar, marido. vai chegar. E cheguei. E foi bem isso. Ele me incentivou, ele me motivou e falou assim: Mo, vai fazer um curso. E eu fui fazer esse curso. Gente, mas eu tinha vontade todos os dias de pegar essa fibra e meter o pé, meter fogo. Mas o quê? Tava muito fácil, né? Era algo muito cômodo. Então, assim, você trabalhar com alongamento de unha te tira total da sua zona de conforto. É algo novo, totalmente diferente. E ainda assim, mesmo que eu escolhi uma boa profissional, naquela época ainda era muito escasso, tipo assim, as técnicas, né? Então, assim, não A tinha. profissional que você escolheu, na época, ela ainda Sim, trabalha? hoje eu sou apaixonada com Quem ela. é? É Silvia que ela chama, do Rosa de Sharon. Eu fiz o meu primeiro curso de fibra, foi com ela é de Belo Horizonte. E eu falo que hoje a gente tem até contato ainda, eu tive com ela esse ano num outro curso. Eu falo que ela foi um anjo na minha vida. E ela era até instrutora na época da Cútil, né? Uhum. E aí eu comecei a buscar as marcas, né? As não, né? Porque não tinha Não tinha tanto. tanto. Mas a Cútil naquela época já era conhecida, né? Então eu fui procurando as profissionais, porque eu também tinha o desejo lá íntimo no meu coração de me tornar uma instrutora. E eu sempre falava que quando eu fui conhecendo as marcas, que eu seria uma instrutora da Cútil. E a Cútil hoje é minha paixão, né, gente? Não tem como, vou ter que falar, eu tenho que mostrar. Ai, tá. Depois eu mostro pra vocês. Tá presa. Opa, tá presa, depois eu mostro pra vocês. E aí, eu comecei a trabalhar com fibra. Mas assim, gente, eu tinha vontade de desistir todos os dias da fibra de vidro. Aí eu comecei a estudar também mais sobre a unha, o porquê que descola, se dava fungo, o porquê que dava, o porquê que não dava. Então, muitas desistem justamente pela falta de conhecimento, né? E elas não querem buscar. Né? Justamente, elas não buscam. Quem quer estudar. Estuda quem quer. E olha que o povo fala que manicure não é profissão, hein? Exatamente. Que não tem que estudar. E aí, eu peguei e comecei a atender na garagem da minha casa. Eu lembro que a garagem era bem garagem mesmo. Não tinha nada. Sabe o que é nada? Tinha o tanque, a máquina de lavar, e eu tinha aquela mesinha, que é uma mesa com tampa de granito, que eu acho que toda casa mais antiga já teve essa cadeira com tampa de granito e 4 cadeirinhas igual assim de metal, sabe? E nessa mesa eu comecei a atender as minhas clientes. E eu lembro que naquela época era só o Facebook e eu não tinha cliente. Eu ficava o dia inteiro sem cliente. Então, assim, eu não ficava reclamando. Sabe o que eu fazia? A mesma foto, meu pai me ajudou muito também, que meu pai trabalha com marketing também. Naquela época era no início dele, ele que fazia as divulgações para mim. Tipo, ele fazia a arte para eu fazer as divulgações. E eu tinha apenas uma unha de alongamento. Então, assim, eu pegava a mesma foto em vários posts diferentes e ficava o dia inteirinho postando naqueles grupos Mercado de Venda, Catira não sei o quê, no Facebook. Eu ficava o dia inteirinho, todos os dias, procuro modelo. E naquela época eu comecei com R$60. E eu ficava o dia inteiro. E foi através ali do Facebook, inicialmente, que vieram as minhas primeiras clientes. E depois o boca a boca vai rolando, né? Então, naquela época eu já me tornei referência mesmo com poucos recursos. E aí eu não parei, continuei estudando, sempre fazia curso, uma coisa ou outra. Eu fiz curso com quase todas as profissionais na época, que era instrutora da Cútil, porque eu queria, de qualquer forma, me tornar uma instrutora deles. E aí, gata, o que acontece? Na garagem da minha casa, atendendo uma vez nessa mesinha de tampa de granito, eu lembro que chegou uma cliente e ela falou comigo assim, a hora que eu abri o portão, ela olhou pra mim e falou assim, você vai me atender aqui? Ela falou comigo desse jeito. Aí, tipo assim, o coração já acelerou, né? E a gente já ficou... Bate aquele nervosismo. Tipo, meu Deus do céu. Aí eu respirei e falei, sim, é aqui. E eu sempre fui muito tupetuda, tá, gente? Eu sou terrível. Eu falei, sim, é aqui que eu vou te atender. Se você não gostar do serviço, você não precisa de pagar, não. Foi bem isso, eu me lembro. E ela sentou, fiz a unha. E ela ficou por muito tempo comigo fazendo unha. Ela só parou de fazer unha comigo porque ela morava em outra cidade, tipo, ela morava em Belo Horizonte, 80 quilômetros da minha casa, e ela só vinha aqui lá na minha cidade porque ela tinha parente, então sempre que ela vinha, ela fazia unha. Mas foi desse jeito, ela chegou toda chiquezinha, né, com a bolsinha dela e tal, é aqui que você vai me atender. Gente, aquilo ali chegou a passar um filme na minha cabeça. Falei assim, é aqui que eu vou te atender. Eu ia te perguntar isso agora, como que você consegue lidar com situações assim que automaticamente surge um bloqueio? Sim.
Como você consegue lidar? É aquilo que eu falei com você. Eu sempre penso, primeiramente, eu sempre falo, quem é a Charlane Vieira? Eu lembro dos meus valores inegociáveis. Que quando você me ataca, você não tá falando sobre mim, você tá falando sobre você. Então, gente, autoconhecimento é tudo. Eu falo que foi o que, nossa, que me fez me tornar uma outra pessoa. Quando eu me permiti, igual eu falei, olhar pra dentro. Que quando as pessoas atacam, não tem jeito. Ela tá falando dela, não é sobre mim. Então, foi desafiador? Foi, mas eu sempre lembrava de qual que era o meu objetivo com a minha profissão. Não era fácil, mas assim, eu chorava, tinha vezes, mas eu falava, eu não vou atender essa cliente, aí que eu falava, eu vou atender ela para ela ver o quanto eu sou boa. E ainda falava, tipo assim, se você não gostar, você não paga. E eu dava o meu melhor cada vez mais para essas clientes, quanto mais elas falavam, mais elas me motivavam a me tornar uma pessoa a se superar, justamente. Eu sempre falo, até mesmo com as minhas alunas, que as clientes que mais falam do seu trabalho, né, porque falar de mim, aí já é outra história. Mas se ela tá ali, ela quer o meu serviço, entendo eu. Então, quanto mais eu falo que as clientes que mais reclamam do nosso trabalho é aquelas que nos faz ser profissionais melhores. Eu falo que aquelas que não falam nada, que tipo, só gostou e tá, tudo que você faz tá ótimo. É bom? É, mas eu prefiro aquelas que mais falam, sabe? Que apontam os erros do meu trabalho. É elas que me incentivaram sempre a me tornar uma profissional melhor. E aí, depois dessa cliente aí, eu falei assim, gente, eu vou melhorar essa garagem. Né, porque eu já falei, não vou escutar isso de novo. Não vou escutar. Comprei um papel de parede, meu marido sempre me incentivando, falei, eu tenho que comprar. Comprei, coloquei um papel de parede bonitinho, e aí já comprei uma cadeira bonitinha, e aí, gente, eu falo que às vezes a gente faz as escolhas certas, mas em momentos ou jeitos errados. E aí eu sou daquela, tipo, vou ali comprar e não pesquiso às vezes, e acabou, e vou lá e compro. Eu fui numa loja de escritório e comprei uma mesa de escritório. Então, é claro que não ia dar certo, né, gente? Aí, o quê? A mesa de escritório, ela é aberta só para o profissional, mas o outro lado é fechado. Na frente, né? Na frente era fechado. Aí, o quê? Eu tinha que atender minhas clientes e elas sentavam de lado. Elas sentavam de lado, tipo, eu aqui e ela sentar de lado, com a perna pra lá. Aí quando era grávida, ela tinha que sentar com a perna, coitada, aberta, assim, pra ficar próximo. Ou senão, dependendo, né, da dificuldade da pessoa, uma hora eu trocava ela pra lá, virava ela pra cá, ficava igual churrasquinho, sabe? Virando minha cliente de um lado pro outro. E lá não tinha porta de vidro, que era uma garagem, a gente tinha que colocar, né, tinha que deixar o espaço. Era uma garagem, então fazia sol em cima da cliente, fazia chuva, chovia no pé da cliente, e aquela confusão toda. Mas assim, eu tinha 2 cachorros. E aí nessa época você só era alongamento, não era mais manicure? Eu fazia os 2? Eu fazia tudo, fazia manicure. Pra você ter ideia, eu ainda tinha um espelho lá na garagem da minha casa, eu fazia até escova. Tudo que aparecesse, eu nunca coloquei dificuldade em nada. Só que eu tomei decisões, né? Eu falei que eu não mais iria fazer cabelo. Foi quando também eu falei que eu ia me especializar mais nas unhas artificiais. Aí eu comecei a parar de fazer os pés. Aí todo mundo, às vezes, quando você fala que vai tomar certas atitudes, eu não sei pra que a gente fala, né? Tem que ficar calado e fazer, mas tudo bem. Ah, mas se você parar de fazer pé, você vai perder suas clientes. Ah, se você parar de fazer manicure tradicional, você vai perder suas clientes. E mal elas sabem que quando você chega nessa fase é porque você tá crescendo, cara. Então, ou seja, tá na hora de você formar equipe. E aí, na garagem da minha casa, eu abri o meu MEI, comecei a fazer tudo direitinho, procurei uma contadora, fiz tudo bonitinho como tinha que ser feito. E aí, nessa dificuldade aí de atender cliente, naquele corre danado, foi quando um dia eu deitei na cama e falei assim, olha, eu acho que agora é meu momento. Eu tenho que abrir um espaço para mim. Porque naquela época eu já comecei a dar curso na garagem da minha casa. Eu comecei a ser referência na minha cidade e as meninas me procuravam. Charlane, me dá curso, porque eu gosto das suas unhas. E olha que naquela época não tinha pinça, não tinha clips. Eu não trabalhava com motor, era tudo muito manual. Gente do céu. Fazia patoneios. Minha filha. Mas você acredita que não, amiga? As minhas unhas, elas não tinham curvatura. Mas elas não eram abertas. Não era aberta. E elas não eram abertas. Ela era reta. Ela era reta. Isso era reta.
Eu seguia o alinhamento da unha, mas era unha reta. A fibra ficava toda aparente, né? As marcações da fibra, porque naquela época não tinha tanto gel de qualidade, a gente não sabia sobre camuflagem de borda livre, aquela coisa toda. A gente dava para fazer o que tinha que ser feito e pronto. E aí, como eu comecei a fazer curso na garagem da minha casa, eu comecei também a ver necessidade, tipo, aquela situação que eu passava de chover, aí alagava a minha varanda, eu tinha que colocar cliente dentro da cozinha da minha casa, aí eu já estava privando os meus filhos, mas eu falei assim que foi um período que foi o período necessário, que eu tinha que viver só aquele momento ali, que dava para me levar menino para a escola, buscar menino na escola, então eu intercalava os meus horários de acordo com as rotinas deles. Mas eu falei assim, gente, filho cresce. Porque muitas das meninas, né, quando tem filho muito novo, elas se desesperam muito. Acho que elas pensam que o bebê vai ficar ali, daquele tamanho, vem pro resto da vida para sempre. E eu falo que eles crescem. E até que eles cresceram e eu tomei a decisão. Falei assim, olha, eu vou montar meu primeiro espaço físico. Porque eu comecei a parar de fazer parei de fazer manicure tradicional, eu arrumei meninas para prestar serviço para mim na garagem da minha casa. Já passaram 3 moças lá na garagem da minha casa, tipo assim, eu peguei, era eu e mais uma, né, só que não deu certo, eu fui trocando, e elas ofereciam esse serviço. Só que aí já era muito invasão, né, porque ter uma prestadora de serviço acaba, usar seu banheiro, essas coisas, eu falei assim, não, agora é o momento. E eu não tinha R$1, gente, de falar assim, mais uma vez. mais uma vez. Mais uma vez. Eu falei, eu não tinha R$1. É porque às vezes elas, quando? Eu vou juntar dinheiro. Não sei o quê. Esperar esse momento ideal nunca surge. Nunca surge. A gente faz, a gente cria. E foi quando, né, eu tomei essa decisão de montar meu espaço físico. Eu não tinha dinheiro. A primeira coisa, fui procurar uma sala. Procurei a sala, achei a sala que eu queria. Eu tinha uma cliente minha que hoje ela até mora aqui em Vitória, a Vanessa, ela é arquiteta. E aí ela fez o meu projeto. Aí meu marido, ele me apoia muito, mas sempre tem o doido e o mais tranquilo. Ele é o mais tranquilo e eu sou... E eu sou a desequilibrada, eu não sou a doida. Tem mais. Ele apoia. Vambora, vamos fazer. É tipo isso. Ele tem a cordinha que puxa. Isso. Ele solta, mas ele vai... Calma, amor. E aí ele falou assim, olha, por que você não pega as coisas do jeito que tá aqui hoje e você vai atender nessa sala? Eu peguei e falei com ele assim, olha, eu me conheço. Se eu pegar do jeito que tá aqui e ir para essa sala, eu vou ficar com ela do jeito que tá por muito tempo. E aí eu falei, eu não vou mudar enquanto eu não colocar esse projeto do jeito que a Vanessa fez. Eu vou mudar o dia que ele tiver exatamente igual. E assim eu fiz. Eu atendia sábado, domingo, e assim, mas eu não deixei de viver, que eu falei assim, que os meus 30 anos seriam os anos que eu mais ia viver na minha vida. Que foi quando eu levei meus filhos para conhecer praia, que eles não conheciam praia. E eu menti para eles, falei com eles assim, que a gente estava indo para Belo Horizonte, né? E a gente foi de ônibus, excursão, que por sinal de uma amiga minha, muito boa. E aí eu falei com eles, a gente tá indo ali em Belo Horizonte, mas Belo Horizonte, tipo, não chegava, né, e eles impacientes, e eu lembro que quando eu tampei os olhos deles, assim, eles viram mar, gente, eu falo que é uma lembrança que vai lá na alma, sabe, que eles ficou doidos e falou, mãe, olha a lagoa, eu não, filho, é o mar, e assim, gente, foi tudo de bom essa experiência. E eu falo que foi através das unhas. Das unhas. Isso que eu ia falar, uma conquista. Assim, uma conquista através você traz das unhas. hoje, você chega, fechou os olhos para lembrar o momento. É muito. E através das unhas. Através das unhas. E aí, nesses 10 meses, eu paguei aluguel 10 meses com a sala fechada. E as poucas pessoas que sabiam que era muito pouco, falavam, mas você é doida, paga aluguel de lugar fechado. Mas você vai colocar um piso de uma sala que não é sua. Você vai fazer isso aqui que não é seu. Eu já falo assim, gente, não tem condição. E eu sou bem surda para essas coisas, sabe? Eu sempre fui. Eu sempre falo assim, gente, eu vou fazer o que eu quiser da forma que eu quiser. O que der, deu. O que não der, é culpa minha mesmo. Então, eu não ouço as pessoas. Eu falo que é sempre um conselho que eu falo. Mas não escute. O meu pensamento é assim, eu também sou bem assim, se tiver que fazer, eu vou fazer, aí tá bom. Uhum. Por exemplo, a gente até fala, eu fiz uma obra caríssima na minha casa lá no Rio. Fizemos, né, que eu fui sozinha, eu e meu esposo. Acabamos a obra, não curtimos nada a casa, ficamos 2 anos na casa, se foi 2 anos.
Pronto, saímos Acabou. de lá. E tá aí, E melhor tá do que aqui, tô antes. aqui, melhoro. Então, o que eu fiz lá, eu poderia ter feito pouco em outra casa, eu posso fazer em casas aqui, que seja minha, que não Sim. seja. E tá tudo bem, até porque quando a gente morrer, a gente não vai levar nada. Mas é Nada, porque vai as ficar pessoas tudo não aqui. pensam que aquilo ali é um benefício pra ela mesma, pra ela usufruir. Independente, se eu alugar uma casa ali, é o meu bem-estar. Então eu vou ficar ali, eu vou deixar de arrumar uma goteira só porque a casa não é minha. E eu não mereço estar numa casa que não tem uma goteira? As pessoas não pensam. Eu falo que chama-se... Desculpa, né, gente? Podcast. Tinha que Acontece. ter, acontece. E aí, o que acontece? Elas pensam muito isso, mas eu falo que isso são crenças. Criação manda muito. E aí, quando eu decidi a fazer esse projeto, gente, eu não deixei de fazer nada que eu gostaria de ter feito. Inclusive, né, foi quando eu casei. Aí vocês lembram que eu contei pra vocês que eu passava todos os dias na lojinha. que eu passava na lojinha lá. Casou. Meu marido, né, louco, ele saiu lá, eu tava atendendo uma cliente, ele chegou e falou assim, olha, você tem 9 meses pra arrumar suas coisas de casamento. Eu, oi? Como assim? E ele, você tem 9 meses. Eu, beleza? Só que nesse período ele ficou desempregado, muita coisa aconteceu, deu aquele... Mas ele falou, você tem 9 meses pra arrumar as coisas do casamento? Sim. Por quê? Porque ele decidiu. É porque ele que marcou o casamento, amiga. Você Ele não tá marcou, entendendo. Você tem 9 meses. Ele já marcou chegou, o casamento. ele marcou o casamento. Ele já tava com o casamento marcado lá no cartório. Sim, no cartório a gente já tinha casado. Ele chegou lá com o casamento da igreja, entendeu? Ele já chegou, tipo, você tem 9 meses. E eu tava lixando uma unha mesmo, literalmente. Eu, não tô te entendendo. Ele E assim, e a gente fica naquela, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, mas não faz. Então, assim, ele tomou partido e foi lá e marcou o casamento. Aí, assim, a ficha não caía, né? Agora, ó, até que a morte separe, hein? Nem opção. É a coisa mais engraçada. Eu falo que é tanta história, né, que a gente fica naquela. E eu lembro que ele trabalhava ele trabalhava na Iveco, sempre lembra quando deu aquela crise, eu acho que foi em 2018 ou 2015, uma coisa assim, que as empresas multinacionais tudo mandaram o povo embora, foi uma crise econômica que deu 2015. No Brasil, foi por aí, no Brasil inteiro, né, e aí ele foi mandado embora, eu lembro, e ele ganhava razoavelmente bem, e ele ajudava a segurar as pontas, então assim, veio essa crise, ele ficou 1 ano desempregado. Eu falo que toda vez que uma bênção acontece, gente... Tá pra acontecer. Ou tá pra acontecer, começa as turbulências. E assim, a gente tem que ser forte. Eu falo que eu sou muito temente a Deus, sabe? Eu sempre sou muito temente e grata a Deus, que eu falo que sobre todas as coisas a gente tem que honrar quem nos honrou sempre. E eu sempre falo que não é falando de religião, é sobre fé, aquilo que você acredita. Eu sempre fui muito temente a Deus, de tudo que aconteceu, eu olhava no chão e falava assim, oh Deus... Eu tô pronta, Senhor. Oh, Deus, é assim que você quer? Às vezes eu olho assim pro céu e falo assim, ai, Deus, não tô entendendo o que você tá falando. É tipo isso, eu converso muito com Deus. E eu sempre pedi pra ele que fosse feita a vontade dele, mas que ele me desse sabedoria pra lidar com todas as situações desafiadoras que viessem na minha vida. E ele sempre, gente, ele sempre me honrou. Sempre, sempre, sempre. Aí, quando as bênçãos iam chegando, né, eu falo que aí vinha, você colocava um tijolo e caía 10. Aí você construía mais na parede, né? Você constrói mais 10 tijolos e cai o muro inteiro. E eu ficava sem entender, Deus, qual que é o seu propósito na nossa vida? Que eu não tô te entendendo. E eu chorava muito, sabe? Mas eu sempre chorava, mas eu não usava nada como desculpa. Eu chorava, levantava e fazia de novo. Porque eu falo que por motivação a gente não deve iniciar nada. Porque motivação a gente fica aqui, ó, numa palestra ou batendo um papo aqui, você ouve uma história e aí você é motivada naquele momento. Só que motivação passa. E ninguém, né, nenhum ser humano é capaz de acordar motivado todos os dias. Eu falo que tudo tem que ser por uma decisão. Eu falo que decisão é igual quando você põe a mão no ferro ali quente, né? Você tem uma lição que nunca mais você vai colocar a mão naquele ferro e ele vai deixar também uma cicatriz e, sobretudo, um ensinamento que nunca mais você vai voltar, não é? Então, eu sempre falo que tem que ser por decisões. Então, eu sempre levo a minha vida por decisões. Você viu que desde o início eu falo, decidi, eu declarei. E aí, essa do casamento falando, a hora que ele falou comigo, a primeira coisa que eu pensei, eu não quero festa. Não quero nada. Eu quero casar. Que era meu sonho, vestir de princesa, porque eu não tive festa de 15 anos.
minha família não teve condições de me dar, e eu tinha um sonho de ter uma festa de 15 anos. Inclusive, minha filha ano que vem faz 15 anos, a gente vai ter que dar um jeito nisso, né? E aí, eu fui lá nessa loja, eu falei que eu não precisava ter festa, mas que o meu vestido seria dessa loja. Aí eu fui lá nessa loja, escolhi o vestido. Na época, o vestido foi, o primeiro aluguel foi quase mais ou menos uns 5 mil reais, tipo assim. E há alguns anos atrás, hoje 5 mil reais não é nada, né? Você vai no supermercado, 2 sacolas, 5 mil. Quase Nem isso, né, fala, gente? Nem E me assim, fale. e naquela época era muito dinheiro. Eu falei assim, não tem problema, vai ser o meu vestido. E foi o vestido dos meus sonhos. Mas só pra eu entender aqui, que eu tô aqui na linha ainda. Isso aconteceu na época que você tava com a loja. Não. Preparando a loja, não. Um ano antes, eu casei no ano, no outro dia eu abri. Mas foi tudo muito, a história é muito louca, né? Foi Então, tudo assim, você muito ainda tempo. você ainda estava na garagem sem o pensamento Sem o de ir pensamento pra de- uma loja. Sim, quando eu pra um- casei na pra um igreja. espaço. Sim, Entendi. eu casei no ano e eu inaugurei, eu casei em 2017. E aí eu atendi na garagem da minha casa. E aí, é porque senão eu esqueci do vestido, né, gente? Foi em 2017 que eu casei na Uhum. igreja. E todo o meu casamento ficou em média uns 20 mil reais sem festa. Gente, eu tenho todas as documentações que eu coloquei uma pastinha, tudo que eu fui fazendo de cerimonial, fui fazendo pra gente ter um controle depois. E a gente novamente casou sem ter R$1. A gente não tinha dinheiro pra casar. Só a doideira dele mesmo, nós vamos casar, entendeu? Então, assim, ele sempre me ajudou na medida que ele pode me ajudar em relação... Eu falo que ele é diferenciado, porque é muito difícil você ver homem, tipo assim... Deixa você ter o controle. Lá em casa sou eu que mando, você não tá entendendo. Então, assim, ele sempre me ajudou com tudo que ele tinha. Se ele tivesse R$5, R$4,99 era pra mim, ele ficava com 1 centavo. E eu falo que a gente tem que ter pessoas boas ao nosso lado. Muitas das vezes, muitas não desenvolvem porque elas não aprendem a deixar ir, sabe? Aquilo que não soma, aquilo que não contribui, aquilo que tá só te deixando para baixo. Então, ele sempre me ajudou muito. E aí, a gente decidiu casar e nós não tinha dinheiro na conta para casar. Aí, eu fui trabalhando, ele foi me ajudando e a gente foi sempre um pelo outro, né? Que eu falo que quando você casa, não existe 2 salários, né? É um salário só. Juntou tudo ali, tudo que tiver que fazer é tudo nós. da mulher. É nós e É pronto. verdade. É tudo da mulher, justamente. É E aí tudo a gente nosso. casou e eu gastei mais ou menos uns 20 mil. E foi como? Fazendo unha. Eu realizei meu sonho de princesa, de ter aquele vestido, igual princesa mesmo, que é a coisa mais linda do mundo, Ai, sabe? me deu até vontade. Ô, gente, eu não tive festa porque eu falava que o meu sonho seria realizado através disso. E quando eu vi a felicidade dos meus filhos também, né, que eles já estavam maiorzinhos em entrar na igreja, eu escolhi um vestido para minha menina igualzinho o meu vestido, entendeu? Então, assim, foi uma realização muito grande. E aí, no outro ano que veio essa ideia, né, doida, de 2018, do espaço, porque eu já vi que estava difícil, e os meus meninos também estavam crescendo, estavam perdendo a liberdade, a gente tinha 2 portões, já era lei lá em casa. Eu falo que elas que colocam dificuldade para atender em casa. Eu tinha 2 portões, um portão já era definido que era só cliente que entrava, e o outro portão é só nós de casa que entrava. E tipo assim, não tinha muro que separava, era só portão, mas a área que era a mesma. A porta da minha cozinha ficava fechada o dia inteiro. Ninguém podia passar da porta da cozinha para fora, ninguém de casa. Então, ali era a minha área de trabalho. Então, eu sempre enxerguei aquilo ali como a minha empresa. E foi na garagem da minha casa, um dia chorando, porque eu estava cheia de conta para pagar. Porque quando a gente não tem... O que falta muito nas meninas também, essa questão de fazer o controle financeiro, a administração. Eu aprendi na raça, na marra, eu já fazia sozinha. E aí, ali na garagem da minha casa mesmo, eu já fazia tudo isso. E isso falta muito nelas hoje. E aí, quando eu me deparei nessa situação da dificuldade de atender clientes lá, por mais que eu não tinha dinheiro, né, eu sempre falava assim, olha, eu vou ganhar isso aqui, mas eu não vou gastar. Eu ia juntando, e eu não tinha nem conta de banco. Eu juntava na gaveta. Às vezes eu tava lá arrumando minha gaveta de calcinha, eu achava um dinheiro lá que eu nem sabia que tava lá. É a melhor sensação, Ô, gente, é muito lavar uma bom. roupa, tá lá É no muito bolso bom. perdido. E aí eu já fazia, eu lembro que um dia eu tava cheia de conta para pagar, e as clientes tudo desmarcando de última hora, tudo chegando atrasada, toda aquela confusão. Gente, o que é que a gente vai fazer com esse celular, miséria? Deixa eu desativar esse Assim mesmo. é o alarme, gente. Isso é para
lembrar, sabe qual que é esse alarme? Isso é pra lembrar de ligar pros meus filhos. Mas é sério, gente, a gente vive numa rotina tão corrida, tão incansável, tipo assim, sempre querendo mais e mais, que às vezes a gente deixa de dar atenção para as pessoas que mais importam na vida da gente. E aí isso foi uma forma de me educar. Eu posso estar fazendo o que for aqui, que não vai ter como, né, gente? Porque, né, vamos... Só um pouquinho, Eles meninas, só um pouquinho, filhos. E aí eu ligo para eles, para perguntar se tá tudo bem. Mas aí, nesse dia, todos os clientes marcaram. Aí eu chorando. Aí eu falei assim, nunca mais eu vou passar por isso. Nunca mais de uma cliente desmarcar. Quem que ela está pensando que ela é? E não vou. E foi quando eu tomei a decisão, né, de começar a cobrar. Tipo, uma vez que você é responsável pelo horário, eu não posso agendar outra cliente. Então, se você furar comigo a partir de hoje, você tem que pagar. Aí meu marido virava para mim e falou assim, mas como que você vai obrigar essas clientes a te pagar por um serviço não realizado? Eu falei, eu não vou obrigar ninguém, ela não precisa pagar. Só que também, uma vez que ela fez isso, não pagou, ela não é mais minha cliente. Foi quando eu falei que eu ia começar a demitir essas clientes que me tiravam o sossego. Teve um dia que eu fui no supermercado para comprar, nem sei o que, eu tava com um semblante de raiva. De tanto que as pessoas faziam hora comigo, de marcar e não ir, de última hora não comparecer, de chegar atrasada, e até a minha feição, assim, tava de raiva mesmo. Aí uma cliente encostou em mim e falou assim, Charlane, tá tudo bem com você? Aí foi quando eu dei aquele susto, ela falou assim, porque você tá com uma cara tão de raiva, brava, tá acontecendo alguma coisa que eu posso te ajudar? Aí que eu desarmei, assim, falei assim, gente, eu não posso continuar desse jeito, que uma cliente não tem nada a ver com a outra, né? E foi quando eu comecei a pedir, fiz os meus protocolos, tudo aquilo que me incomodava com o cliente, eu coloquei no papel. Eu falo que tudo isso era um problema, que eu tinha que buscar uma solução para aquilo. E aí eu comecei a buscar as soluções. Criei protocolos do que algo que me incomodava é o posicionamento, e aí eu comecei a selecionar as minhas clientes. Comecei a selecionar. E como você falou que fez cursos de fibra, trabalhou com fibra, e como foi essa decisão de sair da fibra e entrar para o molde F1? Então, gata, antes de entrar no molde F1, tu não sabe, né, que Charlane Vieira é especialista em meias naturais. Então, o que acontece? Foi lá mesmo, na garagem da minha casa, que eu criei e desenvolvi meu próprio método, através das minhas experiências e através das dores das minhas clientes. Quando, antes mesmo de eu mudar de espaço, né, que eu falei para vocês, que eu fiquei 10 meses fazendo tudo para inaugurar o meu espaço, antes de ir para o meu espaço novo, eu já fui com o meu método criado, que inclusive hoje eu tenho ele até na plataforma online também. Muitas clientes falavam que iam nos profissionais e que os profissionais desbastavam a unha natural, não é isso? E que eu falo que é os achismos, que eu falo que a gente vai ouvir várias coisas, mas eu sempre falo com as meninas, olha, você tem que buscar um profissional que seja referência para você, que tenha os resultados que você quer ter um dia e pronto, que pode colocar os 10 aqui melhores do mundo ao conceito das pessoas, que cada um tem uma forma de trabalhar, mas com o mesmo objetivo, né? E a gente saber diferenciar isso. E aí foi quando eu desenvolvi o meu próprio método, que hoje também é uma marca registrada como marca, patente, como curso, que eu comecei a trabalhar. Eu vi que, diante dessas dificuldades, é o que eu falo sempre, que não é só fazer unha artificial, que a gente está cuidando da saúde, da beleza e do bem-estar da cliente, né, através dos procedimentos artificiais. Eu comecei a encarar como isso. E aí falavam que tinha que desbastar, que a cada 3 meses tinha que remover o alongamento e fazer outro e tal, e tinha que repor fibra na manutenção, e até porque fibra é um extensor, e elas ficavam batendo na tecla que tinha que colocar. Mas eu fui vendo que elas vinham com experiências ruins de profissionais, e não da técnica. E elas sempre falavam comigo, olha, eu quero ver minha unha natural crescer, eu não quero ficar preso no extensor, tipo, eu quero ter o mesmo benefício, porém sem alongar. E aí foi quando eu comecei a fazer testes de marcas, de produtos, e fui desenvolvendo essa técnica de trabalhar com blindagem, banho de gel sobre a unha natural e sair fora do extensor. E tipo assim, hoje eu tenho um cliente que tem a unha do tamanho da minha, sem nenhum extensor.
só na unha natural. E várias pessoas falam, nossa, Shalane, mas como assim? Eu não consigo. A unha de escola na borda livre, ou de escola na área da cutícula, e tem todo um estudo para isso. A diferença é que as pessoas não estão dispostas a estudar. A sentar que seja para ler o rótulo do produto que está na mesa dela, né? Eu ando com a Andrea Cardinale. E, cara, tudo a Andrea tira foto de rótulo. Tudo. E lê. Tudo. Outro dia, não sei, estávamos lá no curso. Aí uma aluna trouxe um produto de cutícula. Tipo, Emoliente. André, cadê meu celular? Cadê meu celular? Cadê meu celular? Falei, não sei. Achou o celular, pegou o celular. Não, Tira a foto. Tirou, falei, Andréia, é sério mesmo? Não, amiga, a gente tem que estudar isso. É verdade. Tudo ela tira foto de roupa. É eu na vida. Eu e as meninas não estão dispostas a isso, gente. Desculpa, mas é a grande verdade. É verdade. E aí foi lá que eu comecei a trabalhar com essa técnica que eu vi que estava dando muito certo. E eu já cobrava naquela época R$80 para trabalhar só num procedimento artificial sobre a unha. E muitas trabalhavam com um valor muito menor, até mesmo prolongamento. E eu também precisava de algo que fosse eficaz e que demandasse menos tempo, porque eu também não tinha tempo para atender muito, sabe? E na garagem da minha casa. Então, assim, e outra, eu via que as clientes também não estavam ficando satisfeita de ficar, porque naquela época eu não tinha tanta técnica como hoje. Hoje eu já consigo um tempo bem menor, mas elas não queriam ficar, tipo, 3, 4 horas, 5 horas sentadas fazendo um alongamento. E eu lembro que eu gastava 6 horas, gente. No meu início, eu gastava 6 horas para fazer a fibra. Aí eu fui diminuindo de acordo com o que eu fui criando a habilidade. Aí foi caindo para 5 e tal. E aí eu fui vendo que os procedimentos artificiais davam os mesmos benefícios com um tempo menor. E foi quando eu decidi colocar o valor dos procedimentos de unha natural, o mesmo valor de alongamento, e eu fazia muito mais procedimentos sobre a unha natural e faturava muito mais do que fazendo alongamentos. E aí foi quando eu comecei. Hoje, 99% do faturamento da minha empresa é com o meu método especialista em unhas naturais que eu desenvolvi na garagem da minha casa. Então, as pessoas sempre acham que para ela crescer, ela tem que sair da casa, né? Tipo assim, ela só vai crescer um espaço lindo. Deixa eu alugar um palácio. Deixa eu alugar um palácio. É justamente isso. E foi assim. Hoje eu trabalho com vários extensores, né? Eu falo que quando você é nail design, filha, pode pegar esse galho aí com o mesmo quando você entende do que você faz. Eu pego esse galho aí e faço um alongamento lindo, maravilhoso com o mesmo gel. Tá igual a Jussa quando pega esses negócios pra fazer o poligel, que me dá um nervoso. Uai, quando você entende e fala com propriedade é outra coisa, quando você entende. Eu sempre falo que a autoridade na nossa cadeira tem que ser você e não a cliente. E aí, quando eu tomei essa decisão, né, de montar meu espaço, foi fazendo mais banho de gel, mais procedimentos sobre a unha artificial, que eu conseguia atender, em média, 10 clientes e ganhar um salário mínimo em um dia. Enquanto várias pessoas falavam assim, nossa, essa técnica que você trabalha, você nunca vai ter cliente. Então, assim, eu busquei algo novo. Enquanto todo mundo, não que seja certo ou errado, gente, tem, né? Não. É o que eu decidi fazer, aquilo que eu acreditava e que dava certo pra mim. Enquanto, tipo assim, eu gasto 40 minutos para ganhar R$150. E as meninas não ganham hoje, não é porque elas não têm conhecimento e nem capacidade, é porque elas não acreditam no potencial delas. E o que eu vejo também muito, porque assim, através do Vem Brilhar, né, e da internet, a gente acaba tendo acesso a muitas meninas de tudo que é lugar. E aí, o que elas falam muito é assim, eu não sei, por exemplo, eu não consigo cliente porque eu não sei ainda fazer essas unhas decoradas. Eu não consigo cliente. Eu não consigo cliente porque eu não consigo fazer uma unha tão longa. Oi? What? Como assim? E assim, é você colocando empecilho na sua própria vida. Mas é porque elas também não definem. Eu falo definir o que quer.
O que Tipo, eu vou ser especialista nisso ou naquilo, porque igual eu trabalho, igual você veio falar de molde F1. Molde F1 agora é minha paixão. Mas eu ainda, mesmo com a técnica de alongamento do molde F1, eu gosto de trabalhar o quê? Naturalidade. Então, eu falo que você sempre vai atrair aquilo. Eu falo que se eu começar a postar todos os dias unha de galho, um exemplo, eu vou vender o quê? Unha de galho. Então, assim, elas não sabem. E quando você não sabe o que você quer pra vida, qualquer caminho serve. Então, elas não sabem se quer decorar, se quer alongar. Eu falo, tem que saber definir qual público que você quer. E quando a gente fala de definição de público, elas acham que a gente está falando de dinheiro, de classe social. É rica, pobre, mais ou menos. E não, é definir, né, qual método que você vai trabalhar. E aí você vai atrair as clientes que querem aquilo que você vende. Isso aconteceu com a gente, né? Quando nós chegamos aqui no estado, ficamos, assim... Perdidas. Completamente perdidas. Completamente. Hoje a gente vê isso. Só que na época a gente não via isso. Justamente. E a gente ficou muito perdida. Por exemplo, não só lá, eu trabalho com acrílico. Eu amo acrílico, sou apaixonada por acrílico. Não me vem com gel. Parabéns, amiga. Não me vem com gel. Então, assim, eu consigo... Pra mim, o acrílico é 1000 vezes mais fácil do que o gel. Com certeza, hein? Que se fica aqui, protocolado. Claro. Então, assim... Fez um curso de acrílico com a Jess, meu amor, você vai se apaixonar pelo acrílico. Não adianta, não tem escolha, não tem opção. Vai ser acrílico na sua vida. Mas quando eu cheguei aqui, não existia o acrílico. Quer dizer, é muito difícil. Então, eu comprei gel. Eu comprei fibra. Eu comprei molde F1. Eu comprei poligel. Eu fiz tudo e esqueci do acrílico. Que era o que você gostava de fazer. E aí eu falava assim, não, aqui o povo usa gel, então eu vou trabalhar com gel. E aí eu trabalhava com gel, mas não era minha paixão, então eu não fazia, eu não dava o meu 100%. E aí não é gel não dá. Vou pular pro poligel. E corria pro poligel, de galho pra fibra. E ficava de galho em galho, sem saber o que fazer da vida. Esperando, assim, uma luz... Falar assim... acorda. Volta pro acrílico. Até que eu falei assim, não, calma aí, o que eu tô fazendo da minha vida? Não é isso aqui que eu gosto, não é isso aqui não, pra mim não é. Eu amo ver vocês trabalhando com gel, eu acho lindo demais. Mas eu não me identifico com gel. E tá tudo bem. Isso aí. É justamente isso. Isso aí. E aí eu voltei pro acrílico. Quando eu voltei pro acrílico, bombou, né? Eu falei assim, por que eu saí? Ué, o que eu fiz? Porque fica querendo, né, os padrões, né, gente? Isso. Viver por padrões. E aí eu acredito que é realmente o que acontece hoje com as profissionais. Porque tá iniciando, não, porque a Chay tá brava no molde F1, as lives dela no molde F1, eu vou fazer aqui, e não consegue nada. Agora, eu acho que o problema mesmo é porque essas meninas compram Chique Pele. Chique Pele tirou. Eu tô aqui, oi? Chay, me fala a sua cor preferida de esmalte. A minha cor mais preferida de esmalte? Essa cor preferida vermelho. que você gosta. Vermelho. Na verdade, assim, eu gosto de todas as cores, mas o que eu mais gosto é vermelhão, tipo sangue. Uma assim mais que você vermelho. A que eu cor não gosto? Você não gosta. Não tenho isso. Tira da paleta. Não tem. Não tem. Eu uso tudo hoje, amiga. Eu quero é brilhar, eu quero é ficar linda, maravilhosa. Mas quem brilha com Chique Pele? Me fala. Quem brilha? O esmalte some, assim, ó. Não, some não. Com um alongamento maravilhoso igual esse aqui, tu tá doida? Não discuta! Não vamos criar um problema. Não vamos criar inimizade, não, amiga. Mas eu gosto muito. Uma situação inusitada que você teve dentro de cursos. Você já contou uma que você teve no seu espaço? De cliente. De cliente, aluna. agora com alunas. Uma situação assim que... A única situação inusitada que eu tive, assim, com a aluna foi o que é o seguinte. Hoje, eu trabalho com autoaplicação nos cursos, né?
gente, um pouquinho que eu começo a ficar perto de pessoas que têm outro sotaque, aí eu acho que eu sou Aí- daqui. Mas- Aí daqui a pouco eu tô conversando igual a Jet, gente, vai ver. E aí uma situação que, tipo assim, eu fiquei sem entender com uma aluna, que foi o seguinte, a gente trabalha com autoaplicação, então, ou seja, a mão que você domina, você faz na outra e pronto. E eu sempre falo isso, eu sempre tive isso comigo, se é desafiador você fazer em você mesma e você consegue, então imagina o que você vai fazer no outro. E aí, a situação foi o seguinte, fazendo uma autoaplicação, a aluna, a gente fez só uma mão, a gente não trabalha as duas mãos, né? Tem que ficar 50 dias lá. Mas elas querem, igual eu falo, quando você aprende a fazer, quando você aprende o método, a técnica de uma forma, né, simplificada, igual eu falei, tu pega um galho desse aí, alonga, faz o mesmo processo. E aí, não tem necessidade de você aprender em 10 unhas. O que você aprende em um dedo, você aplica em vários dedos. Entendo eu. E aí, nessa situação, a gente tinha feito uma mão só. E eu vi que ela começou a ficar com caras e bocas, aquela coisa toda. E eu fui perguntar pra ela o que estava acontecendo, se estava tudo bem. Ah, mas é porque eu tenho como é que fala? Eu tenho um evento? Um evento, eu tenho um batizado, se eu não me engano, que ela falou. Ela falou assim, eu tenho um batizado nesse final de semana, e como que eu vou para esse batizado com uma unha apenas, com uma mão só com unha e a outra sem? E tipo assim, ela começou a criar caso mesmo, sabe? Como é que eu vou para um batizado com uma mão só? Eu falei assim, gata, eu não tô te entendendo, qual que é a sua necessidade? Eu falei, não tô entendendo. Ah, como é que eu vou sair com uma mão só, com a unha e a outra sem? Eu falei assim, olha, se você... Eu falei, gente, eu sou bem curta e grossa. Eu falei, gata, se você queria... se o seu objetivo hoje vir pra cá era fazer as duas mãos pra você e ir num batizado, você tá no dia errado, porque você deveria ter vindo aqui como cliente e não como aluna. Já falei assim direto. Eu falei, outra, qual que é o seu objetivo, o seu propósito com o curso de hoje? Era para você aprender só a fazer em você e pronto? Ou é como profissão? Tu quer ser uma empresária, que eu sempre falo. Os lugares que eu vou, a pessoa pergunta para mim, o que você faz? Eu sou empresária. Tá, querida? Atuo como nail designer. Então, foi uma situação que ela ficou muito brava, entendeu? E aí, depois eu sentei com ela, conversei, ela chegou a chorar mesmo, porque queria a unha e tal. Eu peguei e falei com ela, olha só, você tá com a faca e o queijo na mão, você aprendeu? Você tem capacidade, você acha, pra sair daqui e fazer uma unha? Ela falou, tem. Eu falei, então pega seus produtos, gata, vai embora, vai fazer sua outra mão. Ela chegou a chorar. Pode chorar. Pode chorar. Pode chorar. Pode chorar. Por causa disso. Eu vejo que a grande dificuldade delas é quando a gente fala isso. Ou senão fala assim, nossa, mas aí você não vai colocar um modelo aqui pra eu fazer. Mas, tipo, se a pessoa não tá, nem começou e ela já começa. Tipo, quando e você a autoaplicação eu acho perfeita, porque... Difícil. não, eu gosto, porque você pega o peso pô... Mas Não, eu então acho... é mais difícil. É mais difícil que eu estou falando, o desafio. Sim, não, no desafio eu concordo. É no desafio. Porque você sente o peso, porque você tá ali na Sim. sua mão. Porque como você vai lixar na Primeiramente, mão do cliente é mais prático. É mais Vai botar prático. a mão Mas você certinho pra concorda mim? comigo se você já consegue fazer o desafiador, que o simples você tira de letra, gato? Exatamente. E só que elas não têm essa mentalidade. Mas, na verdade, a dificuldade dela não é porque ela tava fazendo nela mesma. Igual eu falei, elas já começam a procurar um cronograma. É a mesma coisa quando você vai comprar umas camisetas e você chega lá, tem camiseta, né? Igual de onça, vermelha e laranja. Tudo igual. Aí chega a pessoa e fala assim, nossa, mas não tem amarela? Ah, mas eu queria um azul. Ah, não, mas não tem azul com vermelho? Ou, exemplo, não tem uma camiseta que tenha onça, um pouco de vermelho, um laranja, tipo, tudo, entendeu? Tem, querida. Então, É só você pegar as coisas e colar uma na outra. É sobre isso. Então, a única dificuldade... Bota o short vermelho, bota o short, mistura tudo. A única dificuldade que eu tive com a aluna, que eu me recordo no momento, foi esse. Mas, assim, conversei com ela e tal, e depois ela me mandou mensagem, hoje ela faz unha, tipo, eu tenho maior orgulho das minhas alunas, mas foi a única dificuldade. Mas aí, quando eu tava falando da historinha pra vocês, em 2019 eu consegui montar meu espaço e abrir dia 31 de janeiro do jeitinho que eu sempre sonhei pra mim. Lindo, gente, espaço todo, até com aquela plantinha que você queria aqui, uma plantinha bonitinha, igualzinho ela fez do projeto, eu executei tudo. Mas aí quando foi no mesmo ano, em 2019, em dezembro, dia 12 de dezembro, eu fiz um encontro de manicures, que era algo que eu sempre queria fazer, um papo de manicure. Abri meu espaço novo para as meninas, elas foram, foi lindo, maravilhoso, no dia 11, no dia 12, eu caí de moto, quebrei meu punho da mão direita, meu instrumento de trabalho. Tem até uma cicatriz aqui, ó. Eu fiz uma cirurgia. Já até arrepiou.
sempre quando acontece, amiga, eu falo que hoje não, que eu não declaro mais isso. Que antes eu ficava declarando, né, que, olha, eu falava, sabe o que eu falava? Gente, o ser humano tem que ser estudado, né? Eu falava assim, que Deus ia me dar tudo que eu queria para a vida, mas que eu teria que chorar por aquilo, que eu teria que sofrer por aquilo. E assim, na minha vida toda, acontecia isso. Eu sempre conseguia as coisas, mas sempre chorando, sempre sofrendo, até que depois desse acidente eu falei, quê? Tô fora. Não Eu quero ganhar rindo. Eu quero ganhar rindo. Eu vou Rindo. só escutar o som do trem do banco, aplicativo do banco. Lá. Aí nós vamos rir. É justamente isso. Eu caí, amiga, em 2019, mas olha só, eu questionei muito a Deus nesse acidente de moto meu, porque foi no auge da fama, né? A hora que o passarinho tava voando, Exatamente. veio alguém tá com a pedra e caiu. E aí eu questionei muito a Deus, muito. Eu fiquei super revoltada com ele. Eu olhava pra cima e falava assim, eu não tô entendendo o que você quer não, Deus. Eu falei, como assim você me dá e depois você me tira? E sabe, fiquei super revoltada com ele mesmo. Falei que eu falava até que Deus não gostava de mim. Mas ele te respondeu? Respondeu. Ele respondeu com as conquistas depois, né? Sabe como que ele me respondeu? Um dia eu deitada, eu fiz a cirurgia. A resposta foi bem clara. Tipo assim, quanto a gente reclama de barriga cheia. Eu deitada na minha cama, eu tive a oportunidade de relembrar todo o meu passado. E falar assim, gente, eu tô reclamando de quê? Sabe? Parece que ele, deitado assim, ele passou, igual se eu estivesse num cinema, assim, ele passando toda a trajetória. E eu, com menos de 1 ano de espaço, eu já tinha 2 pessoas prestando serviço para minha empresa. Acho que foi o momento que eu precisava, de fato, parar, sabe? Porque as meninas, elas ficam nessa ilusão que tá ganhando muito dinheiro, que tem que trabalhar, que tem que morrer, que tem que... Gente, nenhum CNPJ vale a nossa vida, não vale perder as pessoas, os nossos entes queridos, que no caso, meus filhos, meu marido, minha mãe. E aí, a resposta de Deus foi bem clara, tipo, tu tá reclamando de quê, mulher? Eu tinha 2 pessoas que poderiam atender todas as minhas clientes, o espaço estava do jeitinho que eu sempre sonhava, e se eu tivesse atender na garagem da minha casa naquela época, se o acidente tivesse sido naquela época, aí que eu tava no pau da goiaba mesmo, porque eu não ia ter ninguém para atender as minhas clientes. Né? Então, assim, eu tava reclamando de quê? Tinha 2 pessoas maravilhosas, tava prestando serviço, tava tomando conta de tudo, e assim, coisa que eu não fazia, igual eu não conseguia pentear meu cabelo. Minha menina tava penteando meu cabelo, meu filho penteava meu cabelo, meu marido penteava meu cabelo, e eu falo que quando a gente passa por várias e várias fases desafiadoras na vida, a gente fica igual cachorro de rua, sabe? De tanto que toda hora passa dá uma pedrada, toda hora dá Já fica machuca, e aí quando chega alguém que quer dar amor, você quer morder, né? Foi uma oportunidade de eu ver também que eu estava sendo essa pessoa, tanto para mim quanto para outras pessoas também, que eu poderia ter muito mais cliente, eu poderia ter chegado no lugar que eu tô hoje, com menos tempo, se eu tivesse deixado o orgulho, a prepotência e deixar de pensar que eu era autossuficiente, que eu não ia depender de ninguém, entendeu? E a gente precisa de pessoas capacitadas para ajudar a gente sempre. Sempre a gente vai precisar. Foi a resposta que ele sempre me deu. De tudo assim, que tudo que eu sempre queria e pedia para ele em oração, eu já estava conquistando, e que se eu continuasse naquele caminho, eu ia conquistar ainda mais. Tanto é que nesse espaço eu fiquei gata 1 ano apenas. Quando eu coloquei o pé dentro desse espaço, eu falei assim, olha só, 1 semana de espaço, eu falava assim, eu não vou ficar muito tempo aqui. Eu falava desse jeito, 1 semana, meu marido assim, você tá doido? Você acabou de fazer um projeto, mulher, sossega, eu não vou ficar aqui. E aí quando foi na volta do meu acidente, muita cliente na época falava comigo assim, nossa, mas você foi cair logo perto do Natal? Como que vai ficar minha unha agora? Tipo assim, nem me ligava, Charlane, como que você tá? Tá tudo bem? Então, assim, elas ficam com medo de desagradar as clientes, né? Mas quando o bicho pega, minha filha, só Jesus na causa, elas não reconhecem o que a gente faz por elas. E aí, quando eu recuperei do meu acidente em 2019, que foi na época da pandemia, foi 2020, né? Março de 2020 que começou aquela UE. Eu estava aqui em Vitória, no pós-acidente, num curso, junto com a Benita. Foi onde eu conheci pessoalmente a Benita e a Célia, que fala a Célia, naquele curso que ela tem, que ela fala de biossegurança, a Célia Furtado.
eu fiz esse curso com ela junto com a Benita aqui, e quando eu acabei de colocar o pé em Vitória, eu tava na beira do mar agradecendo a Deus, falei assim, Deus, obrigado por tudo, passou, tô aqui fazendo um curso e tal, peguei uma corona, coloquei no chão fazendo stories, né, porque a gente tem que aparecer, né, gente? E aí meu telefone toca, uma pessoa falou assim, olha, seu marido acabou de sofrer um acidente, não sei como é que tá, só sei que caiu, machucou, não sei o que, mas eu não consigo te falar mais nada. E puf, desligou o telefone. Me desestruturou toda. Eu falo que nessa caminhada a gente sempre vai ter pessoas querendo nos desestruturar. Sempre vai ter alguém querendo ouvir você falar assim, desiste, não faz isso mais não, larga isso pra lá. E foi exatamente isso que essa pessoa fez. Pra mim não tem outra explicação. E eu fiquei doida, quero ir embora, quero adiantar voo, quero ir embora. E eu conversando com a Benita, não, fica aí, as meninas, até que enfim eu fiquei e eu consegui uma resposta do meu marido, tipo 2 horas da tarde que eu consegui falar com ele. Isso tinha sido de manhã. E aí tudo ficou em paz, fiz o curso, voltei. Ele não morreu porque não era a hora dele. Acho que meu marido, ele não tem 7 vidas. Acho que Deus deu pra ele 7 mais 7 mais 7, 77 vezes 7, porque criatura que gosta de cair de moto, gente. E aí quando eu voltei, ele tava todo arrebentado. Aí na outra semana veio o quê? A pandemia, né? E aí todo mundo falando, nós estamos no mesmo barco, todo mundo vai afundar, e os comércios fechando, outros abrindo, e eu trabalhando escondido. Gente, eu já fiz tudo de escondido nessa vida, mas eu nunca pensei que eu teria que trabalhar escondido, velho. Gente, trabalhar escondido, que coisa surreal, né? E eu atendia cliente escondido. Aí que eu investi mais pesado em EPIs na minha empresa, eu não tinha autoclave, fui lá, meti o pé, não tinha nem caixa direito, comprei um autoclave, dividi de 1000 vezes, comprei um autoclave, que eu falei que eu não seria imprudente, que eu faria ainda melhor. E isso gerou mais valor ainda para o meu trabalho, que na época da pandemia, eu fiz uma atualização de preço de 20%, e eu não perdi nenhuma cliente, enquanto todo mundo desistindo do seu negócio. E você mudou de espaço nesse período? Eu mudei de espaço, foi 31 de janeiro. E aí, de 2020. De 2019. De 2019 mesmo? Mesmo, 31 no mesmo de janeiro. Ano? Não, a pandemia foi em março. No mesmo ano que você abriu o espaço lá. No mesmo ano que eu abri o espaço, eu caí de moto e tive que me ausentar das atividades. Aí, quando eu estava voltando às minhas atividades em 2020, que estava a pandemia. A pandemia foi 2020, não foi? Eu tô falando de um espaço pro outro. Você mudou. Com 1 ano e meio. Com 1 ano e meio. Eu fiquei nesse espaço. Na pandemia. Eu mudei em 2021, na verdade, porque eu fiz outra loucura, né, amiga? Nós vamos ter que fazer um podcast de 5 anos, amiga. Pois é. Não vai rolar, gente. Isso é muito sacanagem. Uma hora é pouco, não dá. Na pandemia, amiga, com tudo acontecendo, eu tomei a decisão que eu compraria a minha casa própria. Porque eu estava numa casa de aluguel e lá chovia muito, molhava mais dentro do que fora. Quando chovia, eu preferia eu sair lá pra fora e ficar lá, filha, tomando banho, passando sabão, que era muito melhor. Mofo, eu vivia só doente de sinusite, meus filhos também, aquela confusão toda. Eu falei assim, eu vou arrumar minha casa. E isso é um assunto até de um outro podcast, tá? Eu já tô me convidando, porque essa história da casa... ninguém pode passar aqui no podcast Vem Brilhar uma só vez. Tem que vir de nada. E eu falo que a história da minha casa vai motivar muitas mulheres, velho, porque você acreditar que é possível. Isso. E foi fazendo a coisa certa que eu consegui comprar minha casa, porque se eu não tivesse me comportado como uma empresária, o banco não tinha passado, não tinha dado certo, porque eles não têm, as pessoas de imobiliário, eles não têm conhecimento, assim, para trabalhar com empresário, é diferente de CLT. Então, me fez passar por uma situação muito constrangedora quando eu cheguei na Caixa, que eu fui para ser interrogada, e o cara da Caixa falou assim que eu estava, que eu tinha aumentado o meu faturamento para conseguir comprar a casa, que eu poderia sair de lá presa, porque a minha contadora tinha forjado algo, sabe? Me deixou numa situação muito constrangedora, só de ir lá chorando, aos gritos, aos prantos, da situação que eu passei. E foi a minha contadora que eu falo que ela que falou assim, não, vamos mostrar pra eles que você, minha filha, que você é Falar em foda. contadora, conta aí, Rose, temos um patrocinador, nossa HS Contabilidade. Olha! Sim. E aí você, manicure, né, que quer fazer igual nossa amiga aqui, Chay,
tudo certinho na contabilidade. É enroladinha, amor? Seja bem-vinda, todas nós somos. A HS Contabilidade está aí para nos ajudar. Abrir seu mês, seu CNPJ, sua empresa, contratar, encher aquelas 20 cirandinhas assim, ó. Tá aí. Uma empresa completamente responsável e que está disposta a cuidar da sua empresa, que é o seu bem maior. Seu financeiro, gente. Sua cirandinha é uma empresa. Sim. Cirandinha, sua mesa. Foi me comportando como empresa que muita coisa aconteceu na minha vida. Igual eu sempre falei, que eu não seria mais uma nail designer, que eu seria a empresária fodona, sabe? Mundialmente conhecida, que a nossa meta é essa. Passa aí o seu arroba, passa aí o seu arroba pra todo mundo conhecer. @Charlane Vieira Nails. Que é o meu lá no Instagram. Lá no Instagram, no Facebook, é só Charlane Vieira mesmo. Tem a página do meu Facebook, né? Que é Unhas Charlane Vieira. Gente, não tem jeito. Charlane Vieira nasceu para brilhar, entendeu? Então, esse nome você está único, no lugar certo, querida. Porque você veio brilhar. Charlane é única, não adianta. Não tem para ninguém, gente. Pode digitar lá que vocês vão achar rapidinho, Charlane Vieira. E aí, menina, nesse ano eu tomei a decisão que eu compraria minha casa. Mas, a verdade, eu sempre fui doida pra ter um peito, né, gente? Pode falar peito? Pode falar peito? Pode, né? Pode. Achei que não podia falar peito. Pode falar, não é porque tá vibrando. Você tá vibrando. Aí, meninas, eu sempre tive esse desejo de colocar silicone, né? Porque é pessoa desprovida, mas tá tudo bem. E aí, menina, o meu projeto desse ano da pandemia era colocar silicone, depois que tudo da casa deu certo. Na verdade, não tinha dado nada certo ainda. Mas você já eu queria 3 coisas ao mesmo tempo, você entendeu? Mas eu lembro que um dia eu tava sentada na minha casa, eu fiz uma imersão online com Paulo Vieira. Não sei se vocês conhecem. Se não conhece, vai seguir. Não, Paulo Vieira. Coach, Paulo Vieira. E eu fiz uma imersão com ele online. E aí ele falou assim pra gente desenhar o projeto da nossa vida, porque as pessoas não têm esse hábito de colocar no papel. Ou às vezes elas colocam no papel e colocam na gaveta e fecha, né? E eu sempre falo que sonhos não cabem em gaveta, gente. Sonho não foi feito pra ficar na gaveta. E aí eu lembro que eu desenhei o projeto do meu salão, de todas as salas que eu queria, né, todos os nomes, tudo direitinho nesse papel, tá? Guardei o papel, beleza, ficou lá na gaveta. E aí, menina, nessa decisão aí, minha casa deu tudo certo, para a honra e glória do Senhor na época, né? Só que aí eu tinha marcado para fazer uma cirurgia plástica, que era o silicone, que era meu sonho, que eu pagaria também através das unhas. Só que aí o abençoado meu marido, né? Ele joga bola como ninguém, gente. Tu não tem noção. Quando vocês precisarem para um campeonato, chama meu marido. Ele jogando bola, outra pessoa na própria bola, caiu, quebrou o punho da mão direita igual eu e teve... Tem condição? Ele já tinha gastado todas as vidas dele. Aí ele pediu essa extra. De novo. E aí eu falei, não tem condição. Eu queria matar ele quando ele me ligou falando que tava no hospital. Em vez de eu perguntar se tava tudo bem, eu pensei no meu peito, né? Eu tô assim, eu sou acreditando que agora eu não vou poder fazer meu peito. E eu queria matar ele, gente, juro pra vocês. Beleza, ele foi, aí fui lá, o médico falou que 15 dias, se não desse certo, teria que fazer a cirurgia. Nisso, uma cliente me ligou e falou assim, Charlane, vagou uma sala aqui, que é assim, eu acho que vai dar super certo pra você. Pandemia, tá? Tudo fechado, aquele é o nós quase que tudo, igual astronauta, saindo pros lugares, né? E aí ela falou comigo desse espaço, eu falei assim, tá, beleza, bora lá. Fui lá para olhar o espaço. Gente, quando eu coloquei o pé no espaço lá, era exatamente como eu tinha desenhado, vocês acreditam? Na hora que eu coloquei o pé assim, eu já arrupiei todo, eu já comecei, a lágrima começou sozinha assim, ó, descer nos olhos. Falei assim, gente, olha o projeto de Deus. E aí veio o momento, né, que eu falei assim, ou eu vou, ou vai ser casa, ou vai ser espaço, ou vai ser silicone, que é tudo. Eu falei, você quer saber? Agindo Deus, ninguém impedirá, e vai ser tudo. E foi tudo. Não foi, amiga. Olha o peito, mulher. Não foi. Como meu marido acidentou de moto, eu pensei o seguinte, Deus, eu já entendi o recado. Eu fico assim com ele, né? Eu já entendi agora. Vai ter que cuidar dele. No dia da cirurgia dele, seria o dia da minha cirurgia. Aí eu abri mão da minha cirurgia, aí eu fiz meio que uma troca, né? Comigo mesma. Eu falei assim, eu vou montar meu espaço. E aí depois olha a cirurgia. Só jogou um pouquinho mais pra frente. Tempo é o que não vai faltar para isso. E aí eu comecei, até então, só que tava decisões dos 3, mas nenhum feito. Aí outra pessoa deu entrada na minha casa, aquela coisa toda. Gente, vocês não acreditam que deu certo?
deu certo minha casa. Eu falei assim, poxa, velho, tudo que eu sempre sonhei na minha vida era ter minha casa própria e deu certo, sabe? Maravilhoso. E Parabéns. o quê? Na pandemia, como todo mundo tá Exatamente. falando assim, você é doido, assumir um compromisso de uma casa agora, que tá tudo fechando, tô morrendo. Eu falei, gente, eu não tô nesse barco, não. Falei, quem tá comigo, meu filho, é Deus, e eu vou. E aí deu certo a casa, e aí do nada eu falei assim, agora eu vou, porque as pessoas têm mania de plano B, né? Se o A não der certo, eu vou no plano B. Gente, não tem essa. Não tem plano A, plano B, plano C, não. Você tem que ter um plano, tipo, uma meta, e pegar e fazer. Não existe, se isso não der, eu vou fazer. Não, você tem que fazer e pronto, tem que fazer o que tem que ser feito. E eu falo que sucesso é isso. É você fazer o que tem que ser feito. E ser bem-sucedido, diferente que as pessoas acham que é dinheiro, são as realizações. Hoje eu falo que eu sou bem-sucedida e feliz. Agora você vai olhar para essa câmera aqui e você vai dar um recado especial para as meninas que estão iniciando na profissão ou aquelas que já estão na profissão, mas estão naquele momento de desespero. De falar assim, eu não sei se eu abro mão de tudo, tá tudo dando errado na minha vida, Tá difícil. eu acho que eu não quero isso. Qual o chute, assim, ó, que você dá pra ela levantar? É o coração, olha a resposta. É para aquela câmera? Isso, pra essa aqui. Então, o que eu sempre falo que as dores que a gente passa na vida não tem intenção, não é intencionada a nos fazer parar, né? Não vem na intenção de parar, e sim de impulsionar. E todas essas pedras que vocês que colocam, eu falo que não é as pessoas que colocam pedras no nosso caminho, somos nós mesmos que colocamos essas pedras. Então, você que está aí do outro lado, tem um sonho, né? Eu falo que sucesso é algo muito pessoal. Se sucesso para você, assim como era colocar um silicone, tá tudo bem. Se é comprar uma casa, tudo bem. Se não é comprar nada, é só viajar, também tá tudo bem. Mas eu falo que pega todas essas pedras que você diz que alguém colocou no seu caminho, e essas mesmas pedras que um dia te fez chorar, serão as pedras que vai te fazer sorrir. Pega todas essas pedras aí, ó, e constrói você mesmo o seu palácio. Eu sempre falo que ninguém muda, sabe? Porque o outro quer mudar. Igual a gente falou, por motivação. Entende? Vocês não vão mudar porque eu tô falando assim, olha, muda, esse aqui é o caminho, você tem que percorrer ele. Não. As pessoas mudam porque querem mudar. Se não quer mudar, não muda. Então, tome uma decisão do que vocês querem para a vida de vocês. Senta, coloca no papel, tá? E se olhe com mais amor, com mais empatia. Olhe a pessoa que você é, a mulher incrível que você é, que nada e nem ninguém tem o poder de tirar de você aquilo que Deus preparou. Você já é mais do que o suficiente, né? O que eu sempre falo. Você é mais do que suficiente e faça o que tem que ser feito. Eu falo que não tem receita. As pessoas falam assim, Charlane, qual que foi a receita do sucesso, né? Qual que é a fórmula do sucesso? Não tem receita. É você fazer o que tem que ser feito e pronto, entende? Priorizar o seu sonho. E mais do que tudo, é priorizar você. Eu falo com uma frase que eu sempre falo, que você é o que você acredita. Então, mesmo que igual assim como eu, hoje você não tem R$1 aí no bolso, entendeu? Acredita na sua capacidade de fazer as coisas acontecer. Maravilhoso. Você é maravilhosa. Você cheia de brilho. Impossível não se apaixonar. E por mim, uma história linda. Eu ficaria aqui não, o gente, dia inteiro ouvindo ainda. a sua história. Não. De Olha, até comer uma bala. Nos não, próximos sacanagem. episódios, no capítulo 2. Não, nós vamos contar. Olha aqui, já tô até pegando bala. 50 capítulos, Exatamente. Gente. Porque, não dá. olha, eu vou te contar. A história continua. Eu preciso falar com vocês uma coisa muito importante. Vocês sabem o que é? Arte Design. A nossa parceira maravilhosa que está conosco em todos os podcasts, aí, inclusive em todos os meus bom dia. Porque quem ainda não me segue no Instagram, nunca deixei o meu arroba aqui, né? Opa. Mas eu vou falar agora, que é a instrutora Jessie Chaves. E em todos os meus bom dias você vai ver lá eu com a minha caneca linda e com o meu nome. Então não se preocupe se você tem o sonho de colocar dentro do seu espaço tudo organizado e com um design exclusivo. Entre em contato com a Arte Design e se você colocar
o cupom de desconto Vem Brilhar. Ah, meu amor. Tem Entra desconto com certeza. Muito Então bom. não fique de fora. Lá tem uma paleta imensa de grandes coisas que você pode fazer para o seu espaço, para as suas clientes. E não só nisso. Festa, tudo que você quiser, copinho para cursos. Personalizado. Tem tudo personalizado, Tudo. exclusivo para você. Arte Vai design. e entra para arte design. Maravilhoso, maravilhoso. Você é maravilhosa. Já acabou, Mas gente? chegamos ao nosso fim. Ah, não, gente. Nem, eu tenho tanta coisa. Eu tenho tanto pra te falar. Mas sem jujuba, não sei dizer. Ai, gente, mas vocês que querem saber um pouco mais, tem muita coisa da Chay ainda pra vocês conhecerem. E até mesmo vocês duas, tá? Eu já queria agradecer. Eu falo que tudo mudou quando eu escolhi as pessoas certas, sabe? Para percorrer o caminho. É porque eu falo que muitas das vezes você tá ali na fossa, um exemplo, né? E aí você começa a andar com aquelas pessoas que te desmotiva a querer te manter ali na fossa. Tipo, você tá querendo subir e a pessoa tá lá, tipo... Eu falo que a gente tem que andar com as pessoas que a gente quer se tornar um dia. E isso foi o grande boom. Se tem segredo, então é esse. Então, assim, hoje eu me sinto muito honrada, né, por estar percorrendo esse caminho e por vocês fazer parte dele. Vocês não sabem o quanto eu fiquei feliz com esse convite de estar aqui hoje. Foi mesmo, gente. Ela pulou quando eu convidei ela. Eu tive o prazer de convidá-la pessoalmente. Foi. Né? E ela pulou, ela gritava, ela dançava. É verdade, é bem Foi isso. maravilhoso. Quando ela jogou essa energia, eu falei assim, mas ela precisa Pronto. realmente de podcast. Não, preciso foi de maravilhoso. vários podcasts, gente, por favor. Pois é, a gente Tá, vai ter que ter o vamos ter- próximo. Vamos ter uma mesa de manicures aqui, ó. Eu já me coloco à disposição, tá? Já tô me convidando para o próximo podcast. Gratidão. Então, um beijo pra vocês e até o próximo podcast. Tchau! Beijo, meninas. Tchau.